Sejam bem-vindos a mais um episódio do Quinto Podcast. Eu sou Clara Kruvel e hoje estou com um time de apaixonados por Attack on Titan para comentar sobre essa obra incrível de Isayama. Se apresentem. Oi, eu sou o Brian Tatakai. Aqui é o Gael e às vezes histórias de terror têm finais felizes. Oi, eu sou o Gu e não se pode esperar um final feliz em uma história de terror. Oi, eu sou a Isa Sassageyo. Oi, aqui é o Nathan e é isso aí. Atenção, esse podcast contém spoilers. Shingeki no Kyojin, também conhecido como Attack on Titan, é uma série de mangá escrita e ilustrada por Isayama, que teve seu primeiro capítulo do mangá publicado em 2009 e o último capítulo publicado no dia 9 de abril desse ano de 2021. A primeira temporada do anime, com 25 episódios, foi transmitida em 2013, seguida pela segunda temporada com 12 em 2017 e uma terceira temporada com 22 episódios que foi transmitida em duas partes, com a primeira parte sendo transmitida em 2018 e a segunda em 2019. A primeira parte da quarta temporada e a última temporada foi transmitida em 2020 e 2021. E a segunda parte está sendo prevista para estrear em 2022. Mas hoje vamos focar na quarta temporada e sobre os capítulos finais do mangá. Quem quer começar a falar? Então, gente, a gente terminou a terceira com o Eren olhando pro mar, falando, sabe, o que tem ali, o que tem além. Já com essa questão, a gente abre com isso já, com o que tem além. Já abre com Marley, já abre com o núcleo de lá e mostra que não é tão diferente assim do que a gente já conhecia em Parades. Já abre com a batalha do forte lá, com as crianças que a gente não conhecia. E a gente acha estranho, né, porque tem crianças na guerra e ali tem visivelmente eldianos, né, a gente sabia por causa das visões do Grisha. E aí mostra que eles estão numa trincheira batalhando contra um inimigo desconhecido. E vocês meio que se recordam da Primeira Guerra Mundial, né? Aí tem todas aquelas informações, o Isayama se baseando na vida real. E é até interessante de você ver, né? É completamente... É uma visão totalmente nova de todo mundo assim. Porque teve um time skip, né? A gente acompanhando a primeira, a segunda e a terceira e logo a quarta aparece uma visão completamente diferente de uma guerra, questão usando armas de fogo, crianças na guerra, enfim, é algo bem diferente, eu diria. Cara, eu gostei demais de terem mostrado essa parte de Marley. Não, tipo, pra colocar eles como bonzinhos, mas, tipo, pra mostrar o lado deles. Por exemplo, tipo, o Reiner, que eu odiava até a terceira temporada. Na quarta eu passei a amar ele. Eu amei terem mostrado bastante do lado deles. Sim, ele foi muito bem desenvolvido nessa temporada. E foi um choque também, porque a gente estava acostumado com pessoas cercadas lutando com titãs. E agora a gente se matando em guerra, é arma de fogo mesmo, é tanque, é trem, e a gente fica tipo, nossa, que anime é esse? Pelo menos no comecinho da temporada. Sim. Dá um choque, tipo, que é isso? Eu me senti assim, eu fiquei, gente, tô assistindo mesmo anime? E o que dá outro choque também é a animação que mudou, né? Porque mudou do It Studio pro mapa e aí também isso dá um diferencial também, tipo, dá um relevo e tal na nova animação. Fora que destaca, né? Porque, querendo ou não, a animação da mapa é bem diferente do It Studio, então meio que você, tipo, tem um estranhamento no começo, mas depois você começa a se acostumar. Eu, no caso, tava achando estranho, tipo, os titãs de modelo 3D, mas aí depois eu me adequei a isso. Sobre essa mudança tão... Assim, foi uma mudança muito... Não diria radical, mas... os titãs eram um modelo 2D, mas na quarta temporada o outro estúdio, o Mapa, optou por fazer modelo em 3D. E óbvio, né, que à primeira vista isso foi bem estranho, assim de ver. Não foi ruim, eu diria, mas foi estranho porque nós estávamos acostumados com o modelo 2D, né, dos Titãs. Agora um modelo completamente diferente daquilo que nós, tipo, jamais imaginaríamos ver na obra. E realmente eu fui bem pego de surpresa. Eu particularmente, eu gostei
Eu gostei, até. Teve muita fluidez. Eu vejo que eu acho que optaram bastante por fluidez. Mas também vejo que optaram bastante também com pouco tempo que eles tiveram para animar certos momentos. Então optaram pelo 3D mesmo. Eu diria para facilitar também a vida dos responsáveis, né? Na hora de fazer tudinho lá. É verdade. Tem isso. Eu gostei, assim. Não teve nada que me incomodou demais. Eu acho que a única cena que me incomodou muito foi quando o Eren fez o Galhard de abridor de coisa. Mas, assim, tirando isso, acho que não teve nada que me incomodou, não. Tanto assim. Eu gostei do 3D também, porque as lutas ficaram bem mais fluidas, assim, se você desse pausa, não ia acontecer igual acontecia antes. Tinha aqueles prints horrorosos, eles colocaram toda deformada no meio da luta. Parece Naruto quando tava sendo animado lá no começo. Parecia a luta do Naruto com o Pen. Não podia dar pausa em uma briga do Shingeki no Kyojin. Mas agora, sabe, não tem queda de quadro, porque tá direitinho o formato lá em 3D. Uma coisa que me incomodou, de verdade, não sei se vocês se incomodaram também, é porque tem um blur, às vezes. E, tipo assim, eu tava muito incomodado com isso, sabe? Tipo, no forte, na batalha, por exemplo, tava um blur, assim, tipo, no horizonte, e eu tava tipo, cara, o que tá acontecendo? Como assim um blur? É um blur, sei lá, tipo, um blur. Tinha um blur. Eu também não tô entendendo. Um bagulho borrado, né? Tipo, tava borrado. Porque, tipo, antes era desenhado o fundo e tudo mais. Aí tinha um negócio todo borrado. Agora, enfim. Gente, eu sou muito suspeito pra falar sobre o começo da 4ª temporada, porque, primeiramente, quando saiu o trailer, eu odiei que tinha trocado de estúdio. Mas depois, quando eu assisti o anime, eu gostei. E... eu ia falar outra coisa, gente, mas eu esqueci. O trailer tava bem diferente do anime. Tipo assim, no trailer teve várias cenas diferentes, né? Tipo, no trailer mostrou de um jeito, depois no anime foi de outro. Sim. E também, em relação ao mangá, quando chegou essa parte de Marley, que no caso seria o outro lado, né? Que não é Parades, eu não gostei também. Eu odiava quando chegou nessa parte, porque ficou um tempão sem mostrar nada de Parades. Então é isso. A gente começa essa temporada sendo apresentado ao Falco, né? Primeiramente. Primeira pessoa que a gente vê e tem empatia do lado de lá é o Falco, essa criança misteriosa que do nada tá deitada no meio de um campo de batalha, refletindo, falando que. Nem lembro o que ele tava falando naquele momento ali. Achou até que tava sonhando, olhando pro céu. Ele tava falando com o pássaro pra sair de lá. Era o pássaro. Então, a gente é introduzido ao Falco. E a gente descobre que ele é uma criança que tá treinando pra ser titã, da mesma forma que tinha as crianças anteriores. Que era a Annie, o Rainer, o... Qual que era o nome? O irmão do Galhard. Coach. Não, Isso. O irmão do Não. Porco, que é o Coach. Não, é o irmão do Porco que foi escolhido. O irmão do Porco é o Marcos. Marcos. É Marcos? O irmão do Galliard é o Marcos e o irmão do Coach é o Falco. É o Falco. É. Aí tem também a Gabi, né? Introduziu ela no meio do campo de batalha, se mostrando uma guerreira honrada. Sim, ela já é, sabe, aclamada ali já na primeira aparição, já, a gente já pensa, nossa, essa menina é foda, ela vai longe, ela vai ser muito amada, nossa, que Eu vou ter suspeito demais pra falar. Muito querida, Gabi. A Gabi é muito querida, a gente já tem essa impressão dela lá, porque ela consegue salvar a vida do povo. E a primeira impressão que o povo tem dela é essa, Gabriel. Ela lembra o Eren. Só que em versão ela feminina. lembra muito Eren. Verdade. Até fisicamente. Sim, ela lembra tudo o Eren, cara, é impressionante. Mas eu não consegui odiar ela. Eu odiava ela, só que eu não aprendi consegui a gostar dela. Sei lá, eu tive tanta empatia pelo pessoal de Marley, de verdade. Tipo, parece que, sei lá, eles me pediram perdão aqui na minha casa. Que eu parei com isso. E eu gostei justamente pelo pessoal odiando de Marley, né? Eu tive também, tipo, nossa. Eu gostei pessoal, muito daquele esquadrão ali dos guerreiros. O povo de Marley mesmo, foda, sabe? Por mim que morram todos. Mas o povo odiando dali, eu não. Eu odiei ela pelo fato que eu não tava entendendo a situação até ela começar a falar. E até eu me ligar na história do Rainer, que tava se repetindo com ela, entendeu?
E aí eu fiquei, nossa, realmente, tipo, essa menina só é uma vítima dessa loucura toda, igual todo mundo lá. Tipo, que convenhamos ou não, tipo, a maioria das pessoas lá é vítima de tudo isso, né? De uma guerra, de uma situação de eles versus a gente, de tudo isso, sabe? É meio triste até. Além de ter introduzido as crianças, a gente também conheceu um Rainer que tá pior do que nunca. Tipo, ele tá muito triste, muito acabado, ele tá numa depressão funda, sabe? Daquela de acabar. Sim. A ponto dele quase se matar. Sabe? Ele só queria morrer, gente. Nossa. Ele só queria morrer. Ao mesmo tempo ele queria salvar a Gabi, impedir. Ele e o Falco queriam impedir que a Gabi fosse a próxima Titã pra conseguir libertar ela da maldição, né? Dos 13 anos do Titã. Sim. Eles não queriam que ela morresse daquela forma. Eles queriam porque queriam livrar ela do destino que, sabe, que a mãe dele deu pra ele. E o Falco é meio que um personagem só de suporte. Pelo menos nesse momento, é tudo sobre ela, sabe? Ele, nossa, eu vou lutar por ela, não sei o que. Ele fica meio que de lado como um coadjuvante da história dela, sabe? Ele fica no cantinho, aquele garoto que segue a Gabi, o garoto que segue a Gabi. Pelo menos no começo, sabe? E a gente já isso me irrita um pouco. Compararam um pouco a Mikasa e Eren, né? Sim. Ele era muito a Mikasa da Gabi. Mas sei lá, eu sou um pouco suspeita a falar sobre a Mikasa, porque eu acho que teve mais desenvolvimento do Falco do que da Mikasa, assim, sei lá. Eu não consigo, tipo, me simpatizar tanto pela Mikasa. Acho que por causa desse desenvolvimento dela. A Mikasa chegou daquele jeito e acabou daquele jeito, né? Exato. Isso que me incomoda. Eu acho que ela poderia ter mostrado mais, sabe? Sobre ela, sobre personalidade até. Eu achei que ele resumiu demais a Mikasa a isso. Esse ponto aí que a Isa comentou, concordo, porque é como se ela não pensasse. É como se ela não tivesse o próprio pensamento dela. Tipo assim, não que ela não tinha o próprio pensamento dela, mas não era mostrado, de uma certa maneira. O do Falco, ele teve seu desenvolvimento muito gigantesco. A gente pôde perceber o pensamento dele, a linha para onde que ele estava querendo mostrar para Gabi que não era bem assim da maneira como ela achava que os Eldianos de Paradis era. Então, assim, teve total desenvolvimento. Não que da Mikasa não teve, Sim. Só que foi algo bem superficial. Então, Sim. tipo, não teve aquele lado dela individual, do que ela pensa, do que ela irá fazer por si mesma, qual é o posicionamento dela em relação ao Eren e tudo, entende? Cara, então, às vezes eu parava e eu pensava, por que a Mikasa tá ali? Tipo, eu não sabia o que ela queria ali. Se era somente o Eren ou ela realmente tinha essa visão de salvar Paradis, salvar a humanidade. Eu simplesmente não sabia o foco dela ali, porque não mostrava. Tanto que o OVA dela, tipo, eu sou apaixonada, porque foi o único momento em que pôde mostrar, tipo, os sentimentos dela abertamente. O Lost Girls? Sim, a mente dela aberta, sabe? Porque chega um momento que você pensa e tipo, você fica... O que a Mikasa é? Ela é somente apaixonada pelo Eren ou ela tem mais coisas? Eu gostei bastante na 4ª temporada que mostrou a amizade dela com o Armin. Que ela ficou mais próxima a ele. Ela já Isso é tem verdade. ele misturado com esse lance dos Ackerman. Conseguir ter um clube junto, sabe? Ia ser duplamente difícil pra ela soltar disso, se desprender disso. Sei lá, eu achei até o final dela muito triste. Eu queria muito, gente, que ela fosse realmente liberta de tudo isso. E pra mim, o final dela deixou como se ela estivesse no começo ainda, presa a algo que ela nunca vai ter. Eu fiquei muito chateada. Eu achei o final dela mais triste. A Mikasa merecia mais. Ela merecia Demais, mais. cara. Tá, mas voltando a Marley, né? Você apresentou o Galliard e a Pieck também, que são dois personagens que são contraparte Muito uma da bom. outra. São bons personagens. O Galliard é aquele cara orgulhoso que quer vingar o irmão, que quer, sabe, tomar esse legado dele. E É muito boa. A Pieck é muito boa. é a namoradinha do Brasil, né, agora. A Pieck é A Pieck é maravilhosa. muito sensata, cara. Aquela moça lá. Fica andando pelo chão, se arrastando. Aquela cena lá foi justamente só por fanservice, cara, porque aquilo ali... Tinha no mangá? Acho que tinha, né? Tinha. No mangá tinha. Eu vejo que era... Eu achei até interessante ter mostrado isso, porque
ela realmente estava acostumada a ficar daquela forma, na forma titã, porque quando ela se transformava, ela ficava por meses. Para a segunda temporada. A segunda temporada mostra que Zek, o Titã Bestial, né, invade a ilha de Paraty. Só que, quando você vai para terceira temporada, mostra que tem mais um Titã com ele, que no caso é Pique, né? Na quarta temporada tem uma cena que mostra o Zek mais um grupo de pessoas liberando, né, o gás e tudo lá, mas essa parte eu não vou contar agora não. O ponto é, quanto tempo será que a Pique ficou transformada naquela forma? Por muito tempo, tanto que ela estava de vigia lá quando estava o Zek e o Bertold e o Rainer tomando um café antes da invasão, né, lá de Shingashiná. Então, tipo, foi a Pique que avistou o grupo do Eren, né, e avisou pra Zek. E quanto tempo será que ela ficou transformada ali? E é curioso, porque é mostrado que ela fica meses transformada. Eu acho que ela ficou uns 4 meses, porque do começo da segunda temporada se passa só em alguns dias, né? Mas do começo da segunda temporada pra primeira parte da primeira, até eles voltando pra Shingashiná, passam bem uns 3 meses assim, sabe? Exatamente. É muito tempo. Nossa, muito tempo, gente. Tempo mesmo. Então, assim, ela realmente se acostumou. Tanto que é mostrado também, né, no anime, quanto no mangá, ela de muleta, né? Porque ela realmente tá... Sim, às vezes ela anda até de 4. Ela realmente esqueceu como se anda com 2 pernas. De tanto tempo que ela fica. É meio desconfortável pra ela. Ai, gente, o que vocês acharam do mandíbula do Galhard? Incrível. É igual do Marcos, né? Depois mostra. Parece um leão. Eu não tinha legal. noção que o Titã Mandíbula podia ser, tipo, tão overpower, assim, na briga, quando ele era da Ymir. É porque a Ymir não sabia usar direito, né? Porque ela não tinha treinamento militar, não foi treinada por Marley, então ela pegou lá aleatoriamente, né? Então foi isso. Tipo, ela não sabia apesar usar. do treinamento, mas eu acho que assim, o Titã se manifesta de poder diferente em cada usuário, sabe? Foi pelo menos o que a gente viu ali, porque quando a gente viu todos os Titãs passados, quando eles voltaram, epa, acho que eu fui longe agora, mas enfim, quando a gente viu os outros Titãs, a gente viu que eram todos diferentes, sabe? Todos, meio que o soro se adequa ao usuário, não sei. E o É alguma coisa mental mesmo. Sim, a característica principal deles está sempre presente, mas ainda assim é diferente, sabe? Isso que eu também tava pensando, porque o que aconteceria, né, aquele meme se um homem pegasse o Titã Fêmea? Não, essa é a pergunta da vida. Tem um vídeo, né, a respeito disso. Acho que provavelmente o Titã ia se chamar, sei lá, Titã Cristal, alguma coisa assim. Titã Cristal. Mas voltando à parte de Marley, em relação... uma cena que eu achei bem emocionante, que eu gostei muito, foi quando terminou a guerra, né? No início lá da 4ª temporada. E a galera voltou lá pra Libério. E quando voltaram, teve um encontro, né, com os familiares, né? Cada um encontrando seus familiares. Apareceu o Falco e o Colt encontrando seus pais. Apareceu a Gabi encontrando seus pais. O Rainer encontrando sua mãe. E, tipo, eu achei esse momento muito legal, porque isso demonstrou ainda mais um lado humano deles, sabe? É uma visão completamente diferente deles. Então eu acho que no anime legal. Teve mais isso. Fez um contraste enorme com a primeira temporada, né? Quando chegavam os exploradores e não tinha família, tinha um povo chorando que não sei quem tinha morrido. É verdade. Estavam voltando do inferno, igual na primeira temporada. Sabe? É meio que aquilo, só que do outro lado. Verdade. Exatamente. Nessa temporada, a gente finalmente descobriu o passado do Rainer. A gente aprendeu que ser aquelas crianças guerreiras era uma forma que as famílias tinham de conseguir prestígio, sabe? Com o povo de Marley. A gente descobriu que a mãe dele mandou ele pra lá, pra ela meio que ser vista como uma marliana, ser uma das exceções entre os... E o pai dele, que era marleriano, tratava ele igual merda, né? Tipo, tratou ele mal, esculachava ele, falava que a mãe dele era desgraçada. Ela meio que tenta usar o filho como prestígio, sabe? Ela mandou ele pra ser guerreiro como prestígio. A gente não sabe se as outras crianças também foram dadas por isso, porque a gente não tem tanta essa exploração, assim, dos pais delas, mas
pelo jeito, é isso também. Porque que você ia mandar seu filho pra aquele destino se não for pra conseguir prestígio, né? A família Brown, pelo menos, eu acho que tinha isso, porque os pais da Gabi também, os tios também ficam lá. Não, como é que foi lá, Gabi, lá no forte? Ah, porque eu fiz isso e aquilo, sabe? E aí, Sempre tipo, ela fica se gabando. influenciando. Exatamente, foi muito influenciada pela aquela visão de que eles são os Eldianos, que realmente merecem libertação, mas tratam os Eldianos da Ilha de Parades como demônios, né? Que os abandonaram e deixaram eles serem teoricamente escravos de Marley, né? É. Tá, aí depois mostra o Fal conversando com uma figura misteriosa que a gente não sabe, né? Que depois é revelado que é o Eren. E aí tem toda uma história política e vem o festival. Que aí que é o que muda tudo nessa temporada. Porque a gente tava achando que ia ficar por isso, que eles iam atacar a qualquer momento, mas não sabia como, mas que ia ser de uma forma direta, ia ser anunciando, mas aí depois tu tem a situação toda do festival, que eles montam um palco lá pra o... esqueci o nome dele. Taibo. O William Taibo, ele falar na frente de todo mundo, e aí o Falco leva o Rainer pra baixo do prédio do palco, e está lá quem? Eren Yeager, vestido de... Mas antes disso, o Willy Tybor já fala pro general lá que controla o Magá. exército de Marley que ele já sabia que ia acontecer alguma coisa. Ele já sabia esperava um ataque. Sim, tanto que ele até fala em código, meio que em código com esse general, que ele fala umas, agora eu não lembro as palavras, mas ele fala uns códigos lá, querendo dizer que já tinha gente infiltrada lá, sabe? Uhum. Que eles já estavam lá, tanto que foi cortado uma fala dele, é que isso não mostrou no anime, mas no mangá ele fica com medo até, porque ele sabe que ele vai morrer, sabe? Ele sabe. Então ele fica com medo, ele fica nervoso. Então é isso. Mas também mostra a família dele, né? Eu acho que isso então, no mangá não teve essa parte. No mangá de mostrar a família não teve. Isso foi mais pra deixar a gente mesmo impactado, porque no mangá não tem eles pedindo da família nem nada disso, não. Realmente teve uma profundidade muito grande assim na família do William. Eu achei isso muito legal. Até então eu não tinha lido essa parte no mangá, mas depois que eu descobri que essa parte não tinha de uma maneira profunda. E eu gostei muito, né? Porque a gente meio que é pra simpatizar com o personagem, né? Aquilo que ele tá sentindo, desespero e tudo mais. Eu acho que no anime fez bastante isso nessa quarta temporada, de ficar influenciando a gente a ter um pouco mais de empatia por cada pessoa ali. Meio pra gente meio que entender, não ser tipo só julgamentos. Entender que todo mundo ali é humano e tem uma vida também. Assim, eu acho que focou mais nisso nos Eldianos de Marley. Não tanto no de Marley, porque de Marley tanto faz pra mim. E agora que o Gabriel falou, aí sim chega essa parte do porão. Que até então Sim, o senhor, isso eu ia falar agora, o senhor Kruger, o Falco, ninguém sabia, vamos dizer que pra quem não leu o mangá, não sabia que ele era o Eren. Então era um tal de senhor Kruger, uma pessoa sem perna, um olho tampado. E na minha, pelo menos até naquela parte ali, acontece um dos melhores diálogos, que é entre o Rainer e o Eren. Sabe, de todo esse tempo deles em Parades e tudo mais. Que o Eren fala que é igual. O Eren não. O Eren fala que é igual o Rainer. E o Rainer começa a pedir perdão, né, por tudo que aconteceu. Sobre a mãe dele, todo mundo que ele matou, porque o Rainer, nessa parte, ele tá em briga com ele mesmo, né? Sobre tudo que aconteceu. Nossa, ele tá ferrado mentalmente total, ele se joga no chão, começa a espernear, fala, não, me desculpa, eu tinha que fazer aquilo porque eu precisava ajudar meu povo e tudo mais, e tipo, tu vê como ele tá realmente sofrendo por aquilo, ele tá numa briga interna com ele mesmo, sabe? E ele não quer mais lutar, ele fala isso toda vez, eu não quero mais lutar, eu não posso fazer mais isso, muita gente já morreu, eu já matei muita gente, eu já vi muitos amigos meus morrendo, eu não aguento mais isso, sabe? É meio, tu fica agoniado com isso, sério, tipo, tu vê um personagem que tu tinha ódio, aí depois tu tem um apego com ele e tu vê ele nesse estado, tu fica, nossa, cara, é preocupante. E acho que isso abriu um pouco a mente do Falco, né, que tava assistindo. Eu acho que depois daquilo ali que o Falco pôde realmente entender o lado dos Eldianos de Parades.
assistindo Sim, aquela tanto cena. Tanto até que ele comenta com a Gabi depois que. Ah, mas lá do outro lado, no caso Parades, lá também todo mundo morreu. Mas aí a Gabi fala, ah, mas a gente não tava lá. Então, sim, o Falco, ele sentiu muito, assim, por esse diálogo que ele ouviu, ele também entendeu bastante o que aconteceu lá. Aham. Eu vejo que o Ryan sentiu muito também, foi pelo fato dele ter sido, não somente ele, né, mas toda a galera, os guerreiros, terem uma visão de que a galera da ilha eram demônios, realmente que precisavam ser exterminados, de uma certa maneira. E quando ele, o Bertold e a Annie tem criam um laço de amizade, eles passam a enxergar que não é bem assim. Tanto que o Ryan acaba tendo um conflito consigo mesmo, pelo fato, né, dele ter destruído a muralha, né, e muitas pessoas morreram. Inclusive a mãe do Eren. Sim, antes da 4ª temporada já tinha isso, já mostrava esses reflexos da mentalidade do Ryan meio afetada. Antes mesmo da 4ª. Ele era o único que tinha essa culpa dos 3. Os outros ficavam até em choque com a atuação dele, que era tão boa. Mas ele tava realmente. Ele criou realmente uma segunda personalidade que ficava em choque, que chorava por eles. Ele chocava os 2 amigos com essa performance dele aí. Ele ganhou um Oscar. Até quando eles voltam daquela batalha no Lord Slava, no Forte Slava, quando tá tendo aquele jantar em família, o Reiner começa a contar sobre Parade, sabe? Sobre como era lá pra família. Aí começa a falar, tipo, no mangá, quando ele fala, vai mostrando, sabe, o flashback de como era. Mas aí ele vai contando, que tinha uma menina da batata que queria bater em todo mundo, uma coisa assim, sabe? Ele começa a generalizar. Ele começa a generalizar todo mundo, só que na verdade não foi nada daquilo. O Isayama jogou isso daí pra depois chocar a gente, né, com a situação toda. Ele começa a falar meio que com carinho, assim, meio com uma nostalgia, que era bom, e o povo fica em choque, como assim? Ele termina com, não, mas eles eram todos monstros, eles eram horríveis, não sei o quê. Sabe? Sim, ativa a dupla personalidade dele. Cara, e aí que tu vê realmente que isso é realmente uma metáfora muito forte ao nazismo, porque, sério, tipo, é uma lavagem cerebral. Tipo, eles mesmos, eldianos no gueto, né, estavam putos com os eldianos da ilha, sendo que, tipo, eles nunca conheceram a ilha, nunca tiveram essa experiência, não saberam o que eles passaram, mesmo assim, eles são os demônios, é isso e aquilo, e, sabe, essa segregação. Era literalmente um campo de concentração. Sim, e eles estavam sofrendo lavagem cerebral, isso é louvável, tipo, de escrever, sabe, tipo, uma história assim, porque tu compra muito, sabe, e isso realmente pode acontecer em qualquer sociedade, entendeu, você pode separar um grupo e acontecer isso, sabe? Tipo, colocar as mesmas pessoas que deveriam estar se apoiando, dando suporte, uma contra a outra. Uhum. E voltando ao Taiba, na parte do seu discurso, em relação a pedindo poderio militar a todo o planeta contra a Ilha de Parades, né? E curioso que dá a entender que o Eren apenas está ouvindo o discurso. É como se ele estivesse esperando, se não tivesse uma outra alternativa. O que eles iriam fazer? Só que eles realmente declararam guerra e deu no que deu. E o ponto também que eu gosto de ressaltar é que o Eren é mostrado, eu acho que é no 2º episódio, quando tá a galera reunida ali perto de um lugar. Sim, é os traumatizados da guerra. Porto, né? Tipo costas. Tipo assim, aparece ele de costas, assim, tipo, só observando, assim. Sim, só uma pessoa com cabelo grande de longe observando. É engraçado aquela cena ali, tem um meme que eu... É só um mendigo ali. E também a apresentação do Illy sobre a guerra também, achei perfeita. Foi tudo perfeito aqui. Teve encenação de Rei Fritz, teve imagens também do Eren como a pior pessoa viva, o inimigo da humanidade, o Eren. O Titã Martelo de Guerra, até então ninguém sabia quem era. Eu pensava que era o Willy Tybur. Só que, tipo assim, eu também não esperava que era a Lara Tybur, que até então no anime ganhou um nome de Lara. Ela não tinha nome no mangá. E eu pensava que ela era só uma doméstica qualquer, sabe? Que tava ali pra cuidar dos filhos do Willy, que foi mostrado, mas na verdade era ela. Uhum. Que na real era a irmã dela. Mas era depois, era quando irmã mostrou dele. os filhos dele, tipo, tinha uma filha dele que era igualzinha a ela, os dois são crianças, sabe? Então,
né? Depois a gente meio que associou, sabe? Tipo, quer dizer, quem mostrou antes dela se transformar, né? Mas quem leu o mangá deve ter ficado, nossa, realmente, olha aí a filha dele que parece ela. Com a chegada do Titã Martelo de Guerra, a gente finalmente fechou todos os 9 titãs originais. Era o último que faltava pra fechar os titãs originais, sabe? Agora a gente realmente tinha todos, já tinha visto todos e sabia o poder de todos. De cada um dos 9. E os 9 tava junto ali, né, em Marley. Então, todos os titãs originais juntos. É, verdade. Tava menos a titã fêmea da Anne, que tava menos a presa Anne. lá. Ah, verdade. É, a Titã Fêmea. Inclusive a Anne ficou mais de 5 anos. Na verdade, ela até então ela ainda tá lá, né? Onde o anime parou, ela ainda tá, ninguém tem informação. Tá mais de 5 anos dentro de um cristal. Sim. Aí foi apresentado esse titã novo aí que tem o poder de criar construtos com material que a gente não conhece. Que acho que provavelmente deve ser do endurecimento, só que diferente. Ela faz martelo. Mais moldável. Ela molda, tipo uma massa branca, assim. E o Eren dá um murro nela antes mesmo dela se transformar. Nossa, isso aí foi incrível demais. Foi. Anticlichê isso Porque em aí. anime sempre tem essa gracinha, agora é uma cena pro vilão se transformar. Vai ser 20 É. minutos só a transformação do vilão. E o cara espera a pessoa se Ele transformar. desfigurou. Ela levou um murro na cara e o cara dela desfigurou antes dela se transformar. Foi muito engraçado essa cena. Foi. Mas o Eren também apanhou bastante por esse Titã Martelo de Guerra. Inclusive, ele foi salvo, né? Graças a Mikasa, que salvou ele. Foi numa entrada perfeita. Foi a cena de entrada perfeita, inclusive. Eu não sei se o Eren tava fingindo que queria apanhar mesmo por causa do plano, Eu acho ou que se ele ele tava apanhou de estudando. verdade. Ele tava estudando os poderes do martelo de guerra, porque ninguém ali sabia, né, quais eram os poderes dele. Eu acho que ele tava meio que observando ainda, tentando, tipo, sacar qual era. Ele mesmo fala pra Mikasa que já tinha batido na nuca e tudo mais, só que não adiantou, porque é igual ela falou agora, ninguém sabia como funcionava o Titã. Tanto que ele fala pra Mikasa, eu bati já na nuca, mas não adiantou nada. Mas realmente ele observa, aí ele observa que a transformação veio do chão, aí ele vê lá aquele fiozinho que liga o Titã. Fazendo um paralelo sobre estudar o adversário, isso me lembrou agora que vocês comentaram sobre, por exemplo, o Goku faz muito isso em Dragon Ball, ele estuda muito adversário, tipo, quando é fraco, por exemplo, ele estudou o Trunks uma vez quando eles estavam lutando. Tem alguns personagens que fazem isso, sabe? Então provavelmente ele deve ter baixado a guarda, deve ter tomado porrada pra estudar ela. E pra observar. Luta com o Freeza? Tem 3 horas Freeza ali não. da luta com o Freeza. Não, foi contra o Trunks que o Trunks chegou e ele pediu, bora lutar. Aí o Goku tava desviando ou tomando soco, enfim. Aí tava estudando como era o Trunks lutava e tudo mais. É isso que o Eren fez com a Lara. Uhum. Queria ver até onde chegava a extensão do poder dela. Inclusive, eles acham que eles sacrificam os 2 titãs nessa luta, né? Que ele transforma, destransforma, depois transforma de novo. Sabe? Ele se transformou 3 vezes. Sim, aí que a gente percebeu também, né? A mudança do Eren, o quanto ele evoluiu com o titã dele. Pra ele ter se transformado 3 vezes. Mas isso deve dar uma fome, hein? Antes ele não se aguentava. Antes ele virava um titã bem magrelinho quando ele transformava várias vezes. Agora ele tava aguentando, sabe? E o Titã do Eren também tá tenebroso nessa temporada, porque Nossa, eu o gostei Titã do Eren visual. o Titã dele era bonitinho e tal, do nada tá todo macabro agora. Tá um demônio mesmo. Tá com cabelão. Eu gostei bastante do visual do titã de ataque no mapa. Vocês lembram que na terceira temporada ele tentou se transformar no começo, antes do lance todo com a história, e aí ele virava, tipo, um monte de nada, tipo, ficava uma carcaça só? Sim. Tipo, tu vê a evolução do personagem, né, que ele conseguiu, tipo, não só se transformar e se manter lá, como, tipo, fazer isso muito mais rápido, de uma forma muito mais potente, enfim, é excelente, sabe, tipo, o desenvolvimento como guerreiro dele mesmo. Uhum. E uma das melhores cenas, ao meu ver, que acontece nesse episódio aí contra a luta contra o Martelo de Guerra, é que o Eren já avisa pra Mikasa, sabe, qualquer coisa aqui eu já vou comer o Titã Martelo de Guerra. E quando acontece essa cena dele realmente comer, só que a Lara Titã Martelo de Guerra se prende naquele cristal, e aí ele fica pensando, nossa, e agora? Como que eu vou comer isso aqui? Porque aquele cristal é inquebrável, né, até então. Uhum. Mas Ele aí ainda tenta, né, comer. Sim, só que ele acaba quebrando aquela mandíbula dele, dente e tudo mais.
E acaba que ele descobre por uma coisa ali que acontece que quem consegue quebrar é o Mandíbula, que tá ali perto dele, tentando atacar ele e tudo mais. E ele usa ninguém menos que o próprio Mandíbula como, vamos dizer, abridor de lata para quebrar esse cristal, que é uma das melhores cenas já feitas pra mim, com trilha, com reações de personagens, com tudo que acontece ali, e transforma em um suco, né, vamos dizer assim, de sangue ali, que ele quebra esse cristal e come o Titã Martelo de Guerra. Esse episódio inteiro foi incrível também, né? Foi. Os 2 episódios, porque, tipo, teve o lance do Porto com o Armin, porque aquilo é excelente. Aquilo é literalmente uma bomba, tipo, nuclear sendo disparada em um porto da Segunda Guerra, sabe? Então, tu vê a explosão, tu vê o estrago da bomba, tu vê a radioatividade, tu vê... E a reação do Armin, morrendo. né, ao próprio poder dele. Ele Ele não próprio acredita ficou nisso. checado. E aí, tipo, tu vê... Até a fala cara. com o Bertoldi naquela cena. Nossa, então é isso que o Bertoldi viu quando chegou lá em Parades. Parades. Foi numa escala menor, porque o Bertoldi explodiu uma muralha, né? E não tinha ninguém lá na frente exatamente. Ele viu... Mas ele tá. Não, tinha sim, tinha um povão que voou até longe, afim. Mas a transformação do Bertold, ele... Sim, ele não teve essa explosão igual do Armin, não. Teve sim aquele raio e tudo mais, mas essa explosão assim nuclear igual do Armin não teve, não. Que teve lá na terceira temporada, não? Acho que foi a maior explosão do Bertoldi, foi aquela que matou vários guerreiros naquela luta final lá. Ah, aquela em cima da temporada. muralha, quando eles Que quase revelam que eles são. matou. Não, que quase matou a Randy. Ah, sei que ela perde o olho lá. Sim, eu acho que foi a maior explosão dele, foi aquela mesmo. É, mas era numa cidade que tava vazia, né? E a gente nunca tinha visto numa cidade, no meio da cidade cheia de gente, sabe? A gente tinha visto na frente de uma muralha. O Armin mata muita gente. Mata E ele criança. vê, tipo, criança, mulher, homem, tipo, voando, gente com perna cortada, gente embaixo de escombro, gente agoniando. Eu só achei muito agonizando. triste essa cena. O plano era muito bem feito, porque eles já tinham pensado até no porto que viria a tropa de Marley. Tanto que a Pique ainda comenta: ah, não, porque a gente pode ficar tranquilo, porque vai vir reforço de não sei da onde, vai descer montanha, tem o porto, só que tava tudo pensado já. Eles destroem o porto e já tem a saída deles, no caso, que é para aquele dirigível. A gente tem a volta dos personagens, a gente vê a Sasha de novo, a gente vê o Cone. Agora a confirmação de que aquele AJ era mesmo o Jean. O desgraçado Flock, né, que volta, infelizmente. Ai, meu Deus. O Sim, Flock ele que só revê quer o- matar todo mundo, não Não, quer o nem Flock é saber. ridículo, cara. Não... Odeio a Flock. A gente vê rever a antiga turminha. E a gente tem o momento divisor de águas da Gabi. Não pra personagem, mas pro público. Que o público que antes tava começando a gostar dela. A gente tem simplesmente ela matando uma personagem tão amada que era a Sasha. Eu acho assim, ela era um soldado na guerra, gente. Sinceramente. Ela viu a Sasha matando os amigos dela também. Aquela amiguinha dela, que esqueci o nome agora, levou uma pedrada, metade do corpo lá. Gente, é muito Sofia. pesada essa cena. Sofia. Uma amiga morre pela pedrada e o outro morre pisoteado. É Ela vê, muito horrível. ela vê a Sasha mata aquele carinha lá que ela chamava de tio, que tava tentando ajudar ela. Inclusive, aquele cara era um soldado marleniano, que ela tinha empatia por ela. Uhum. Mas no mangá, é que ali não mostrou, mas no mangá, eles tinham uma relação, por mais que ele seja marleniano, eles tinham uma relação mais próxima. Ali no anime mostrou até que eles eram simpatizantes e tudo mais, mas ele, tipo assim, sabe, ela gostava deles, porque eles faziam brincadeirinhas e tudo mais. Aí depois ela simplesmente mata uma pessoa que ela também, que também gostava dela, que era, em casa era pra odiar ela, mas gostava dela. Mas faz sentido, olha. A eu Sasha entendo também lá. tacou o terror, entre aspas, nos amigos da... qual que é o nome? Nos amigos da Pique também, que a gente conheceu, tinha acabado de conhecer, eles abraçando Nossa, a Pique e tudo sim. mais. A gente vê eles tomando balaço, tiro e tudo mais. Ela foi muito Então, assim, é uma perspicaz guerra, ali. gente. Mas eu me pus na situação da Gabi, porque assim, pensa, você é uma criança de 11, 12, 13 anos, você mora numa vizinhança a tua vida inteira.
você tem lá as pessoas que cuidam da tua vizinhança, teus amigos. Do nada isso é tirado, entendeu? É literalmente o que aconteceu com o Eren. Alguém chegou e acabou com a vida dela. Era o Eren, é o Eren. Sim, alguém é tirado do nada. O que você faria? Você revidaria. Você não pensaria, tipo, pacificamente. Não, você atacaria com o que você tinha. Então eu me coloquei no lugar da Gabi, entendeu? Eu não tô dizendo que é certo o que ela fez, matar uma pessoa, mas, tipo, pessoas morreram dos dois lados. Então, né, meio que anula isso. A reação do Eren quando acabaram com a vidinha dele era basicamente isso. Tipo, nossa, eu vou acabar com todos os titãs. Daí a Gabi agora, nossa, eu vou acabar com todos os demônios. E também a gente não falou daquele episódio que é o flashback do Reiner. Eu queria só comentar uma coisa sobre aquele episódio, que tem um episódio só pra contar a história dele desde criança. Que é quando eles vão pra ilha de Parades, quando eles chegam lá, no caso, que já morreu aquele amigo deles, o Marco, só tá a Anne, o Reiner e o Roberto, que eles, tipo assim, tinham um plano que a Anne e esse Marcos, eles iriam ter que revezar correndo, né, levando eles, até chegar lá na ilha de Parades, levando os titãs juntos. Só que foi cortado do anime que só a Anne teve que fazer isso, e ela quase é comida, e ela sozinha fez todo o percurso. Sim, levando eles no colo, ela gritando, sabe? Essa cena, acho que merecia muito estar no anime, mas foi cortada. E também o plano seria, na próxima noite de lua cheia, a gente vai voltar aqui, dando certo ou não, a gente vai embora, sabe? Que é combinado isso com eles. Só que o Reiner, ele quis continuar lá pra fazer o plano, sabe? O plano em si era pra acontecer em 1 ano. Eles ficaram lá, acho que 3 anos, não lembro agora o número exato. Esqueci, foi uns 4 anos, não? Eles tinham 12. Eles foram de 12 até Uns 4 16. anos, cara. Eles tinham 11. Eles viraram adultos lá, eles pegaram criancinha e viraram homem lá. Mostrou a visão deles de como foi feita essa infiltração deles na muralha. Tipo, a história como é que é? O Titã Colossal lá, o Roberto, eu falo Roberto porque eu não... eu falo Roberto. A história que ele conta para as pessoas, porque eu tava dormindo, de repente surgiu um titã. Na verdade foi de um cara que eles conheceram, que teve a vila destruída, só que depois ele pega essa informação e conta como se fosse dele. Sim. E cada um ele faz uma coisa. A Anne tá tentando se infiltrar naquela terceira muralha onde fica a família real, porque ela queria ser mais ela queria seduzir alguém da família real para ficar mais perto. Só que, enfim, o plano deles é um completo fracasso, porque dá tudo errado. Tudo que tinha que dar de ruim, deu. Agora sim, voltando, e aí acaba a luta, Sasha morre, o Eren inclusive ri, mas eu acho que aquela risada que o Eren ri da morte da Sasha, eu acho que não foi zombando. Ele ri porque tanto que mostra o flashback, ele lembra, tem um mini flashback dele lá acho que na primeira temporada, da Sasha falando que roubou uma carne lá dos superiores, que eles iam dividir depois entre eles, e aí ele começa a rir. Só que o pessoal interpreta como ele estivesse zombando, sabe? Tanto que depois o Jean fala, ele tava rindo da morte da Sasha, ele não é mais a mesma pessoa, não sei o que, sabe? Mas ele ri de desespero, não é assim, nossa, ela morreu. É uma risada além de desespero, ironia da situação e de tristeza, sabe? Tipo, ele já sabia, eu acho que ia acontecer. Ele já tinha visto, eu acho, aquilo. É sabe? verdade. É uma confirmação. Tipo, nossa, tinha tá acontecendo isso mesmo. Também. Tudo que eu vi tá vindo. E ali a gente tem o melhor, pra mim, a gente tem o que pra mim foi o melhor diálogo. O que foi o melhor diálogo da temporada. Que ele começa a rir e a Range fala, nossa, todas as vezes que você sumiu, a gente sacrificava tudo por você. A gente, sabe, mandava todo mundo, toda vez que você era sequestrado, todo mundo morria centenas de pessoas por missão. E aí você sabia que a gente ia fazer isso de novo. E dessa vez você confiou na gente de novo, mas agora a gente perdeu confiança em você. Foi o melhor diálogo da temporada pra mim, foi aquela fala. E foi a gota d'água também de todo mundo, né? Porque a gota d'água. Cansado agora você extrapolou Eren, sabe? Foi muito longe. Você se deixou ser sequestrado, né? Você entrou nessa situação sabendo que o Armin ia criar um plano bom, sabendo que a gente ia criar um plano pra vir acabar com tudo. E ainda ele fala, mas deu certo, né?
deu certo, não deu? Ainda ele tenta rebater, sabe? Que pior a situação. Ai, porque deu certo, a gente ganhou um titã, que não sei o quê. Sabe, a que custo? Meu Deus. O Eren também ele foi sequestrado em todas as temporadas, tirando a quarta, que ele mesmo foi pra lá, mas ele foi sequestrado em todas as temporadas. Ele mesmo se sequestrou na quarta. Sim. Preso político. Sim. E a gente também tem um choque ali, né? Que o Zack tá com eles. A Gabi fica em choque, tipo, ela chega ali, ela apanha horrores, e ela chega ali, o Zack tá ali de boa. Gente, eu fiquei muito chocada. E aí, então, a gente descobre também que o plano era do Zack, do Eren, né? Porque até então, todo mundo pensava que o Zack tinha morrido pro Levi em uma luta que tinha acontecido ali em Libério. Uma luta rápida, sei lá, uma explosão, tipo, Zack morreu. Mas a Pieck, ela já, nessa batalha que teve contra o Levi, ela já desconfiou já de alguma coisa. Porque a Pieck, ela é muito esperta, sabe? Ela desconfiou, eu não sei, agora eu não lembro o que ela fala. Mas alguma coisa que acontece ali, ela já desconfia, sabe? Ela fica desconfiada. Tanto que ela, depois que aparece uma outra cena lá na frente, falando: ah, não, porque o Zack traiu a gente, sabe? Então ela meio que soube ali, então, a traição. A gente finalmente volta pra Parades, sabe? Aí o que é Parades, no caso? Porque É o tem um lugar. flashback. Que é parado. Tem um flashback. Tem um flashback. Porra. Tu quebrou agora, Gu, caralho. Tem um flashback que mostra, né? Os 3 anos que aconteceu tudo isso. Dos navios que é comentado no começo, que eles mandam 30 e poucos navios, alguma coisa assim, pra lá. E nenhum volta. E o primeiro Verdade, tem navio. Não, eu queria só interromper, desculpa, que a gente não falou mesmo. O Zack tem uma conversa com o irmão do. Aquele loirinho que eu esqueci o nome, gente, desculpa. Amigo da Gabi Coach? lá. O coach? Não, o coach não. Verdade, é o coach sim. Não, o coach sim. O Zack comenta mesmo, só acrescentando o que o Gabriel falando, que realmente foi tantos navios pra Parades e nunca voltou. É isso. E aí, depois de tudo isso, tem a revelação, né, que a Range e o Levi queriam conversar com esse pessoal pra saber qual era. E aí se revelam outros personagens interessantes, que é a Helena e o Nyankopon. Que eles chegam lá, na verdade eles não chegam, eles já estavam com a tropa que veio desses navios. Eles se recusam, tipo, a apoiar a Marley nesse momento, eles se rebelam, dão um tiro no capitão, tomam o navio e depois eles vão conversar com a Range e com o Levi sobre isso, que eles eram parte de um grupo que apoiava o Zeke, que eles não eram de Marley exatamente, que eram de nações conquistadas, e que eles queriam ajudar os Eldianos nesse caso. E a Pieck fala que também já, quando a Pieck e o Galliard foi levado para aquele alçapão lá na declaração de guerra, tanto que o soldado que leva eles, a própria Pieck fala: eu conheço esse soldado de algum lugar. No caso, aí a Helena tava com uma barba falsa para fingir que era um soldado. E daí é revelado, né, depois quando a gente vai pra Parades, que realmente era a Helena, e ela já conhecia a Pieck mesmo, porque ela era uma das pessoas que foi nesses barcos, sabe, que nunca tinha voltado, que eles tinham pensado até que já tinha morrido esse povo. A gente tem um flashback dos homens novamente decidindo o destino da história. O que é muito triste, porque ela teve todo um arco na 3ª temporada de, nossa, agora ninguém mais vai decidir por mim, inimiga da humanidade, agora minha personalidade própria e afins. E ela de novo nesse ciclo de, nossa, agora eu vou ter que de novo fazer um negócio para as pessoas. Eu queria fugir dessa palhaçada, mas tá de novo, e eles decidem que ela tem que engravidar para continuar aquele ciclo de a criança real come o pai, ele pega o poder, e etc, para preservar. Acho que o plano deles no momento ali era dar o Titã Bestial pra ela, não era? Sim, do Zeke. Sim, porque esse já é pra discutir supostamente um pedaço do plano do Zack e do Eren, que só acho que quem sabia até o momento ali, pelo menos uma parte dele, era aquela parente da Mikasa lá, como é que é o nome Não é dela? parente, é Uzumamito. Azumabito, só que eu esqueci Azumabito. Porque Porque o Zack contou um pedaço pra ela, em flashback que tem, ele contou um pedaço pra ela desse plano. E aí a Helena, eu acho que também sabia, mas a Helena ela não tava nesse tribunal, por uma questão óbvia. Mas até então ali, quem sabia era só ela. E sim, era pra decidir o destino da história, que ela ia herdar o Titã Bestial. Era tudo que o Eren não queria, né? Tudo que ele queria impedir era aquilo. Tipo, ele já guardou a informação de que precisava de um Titã com sangue real pra ele usar o poder dele, porque já tinha medo de transformarem a história. Tipo, o medo dele era
fazerem essa palhaçada com a história e vão lá e fazem. E a história, eu tenho até uma coisa pra falar sobre ela, que é na naquela temporada que ela dá um chute no pai dela, simplesmente É a terceira. terceira. Ela dá um chute no pai dela, ela finalmente se liberta. Ali era a redenção dela, a construção, depois de tudo que ela sofreu. Ela teve que ficar escondida como Crystalens e tal, ninguém sabia que ela era da família real. Ela tinha tudo ali pra ser uma boa personagem até o fim mesmo. Só que o que acontece? Ela regrediu, porque ela se resumiu ao que ela queria não ser. Ela se libertou ali, mas depois ela aceitou o destino, que é fazer tudo pelos outros. Ela continuou sendo a mesma coisa que ela jurou que ela não seria mais, uma escrava, porque ela continuou fazendo a vontade dos outros, ela não tinha mais vontade própria, então realmente foi uma personagem que é uma pena o que aconteceu com ela. Isso era tudo que o Eren não queria pra ela, né? Que ela não fosse presa a isso, que ela tivesse realmente essa liberdade que ela queria ter. Inclusive, ele fica puto com isso quando ele tá preso na cadeia, ele fica desesperado, dá até um sacode na Range. Ele fala: o que vocês fizeram com a história agora, de novo? E a história realmente ela não queria. Ela escolheu um homem lá pra engravidar ela, foi lá no orfanato dela e escolheu um garoto que fazia bullying pra ela quando ela era criança. Mas pelo menos os fãs teorizaram que o filho era do Eren, o pai Vocês já original. chegaram a acreditar nisso? Sim, Eu cheguei. eu quis acreditar Eu até também. o final que o filho era dele. Eu até então não cheguei a acreditar, não, mas eu queria saber o que realmente aconteceu. A gente até teorizou, na verdade, todos os fãs possíveis teorizou até de como seria a revelação que o Eren era o pai, porque, tipo assim, tem um momento do mangá que mostra, durante esse tempo que foi a gravidez dela, um quadro do Eren da história. Ali foi, sabe, o momento que todo mundo, o Eren é o pai. Quando ele pai fala, Quem é o pai? Quando ele fala, Quando ele fala, eu poderia ter um filho e não sei o quê, e mostra aquele quadrinho da história depressiva atrás. Acho que foi ali Sim, que a gente pensou. Isayama. Trollou muita gente. E quando ela foi atrás desse homem pra ser o pai dela, tinha uma figura encapuzada junto com ela, que até hoje a gente não sabe quem é aquele homem. Tava com capuz junto com ela. Nem vai saber. E nem vamos saber. A não ser que tem um capítulo extra daí da história. Shingeki Gaiden, Agora também. Eu cheguei a teorizar na época que essa criança podia ser do Levi, pelo simples fato de Nossa. fazendo gente. isso, Nossa, mas ela aí poderia viajou. fugir. Aí ia ser Ela forte poderia. demais. Não, mas tinha um plano por trás disso. Porque fazendo isso, ela ia conseguir, ao mesmo tempo, fazer o que os políticos mandaram, e ela ia conseguir driblar o destino de ser comida pelo próprio filho. Por quê? A criança tendo sangue Ackerman, ela não ia virar um titã, sabe? Ela ia conseguir acabar com esse plano. Isso é bom mesmo. Ou ia ser boa, nossa. Isso aí Ia ser uma ela perdeu jogada essa daí. Poxa, Mas ia ser realmente- era ia pra ser ter muita mandado uma viagem. mensagem pro Isayama, cara, pra falar sobre isso aí. Manda um zap pra ele. Caraca. falando isso aí. Só que ia ser muita viagem, sabe? Porque ele era realmente um homem muito velho pra ela, então, sabe? É verdade. Eu acho que ia rolar cancelamento do Isayama. Ia rolar um cancelamento muito feio. É. O povo não ia gostar mesmo, não. Cara, a história, eu acho que o Isayama meteu tanto personagem que ele acabou desviando o lance do roteiro dela, sabe? Porque como ele meteu um arco inteiro, depois ele meio que deixou ela de lado. Então por isso que no final tipo, foi aquele negócio arrastado, né? Já se referindo ao mangá, né? Mas ao anime, mesma coisa também, tipo, vai ser isso. É que a história Rei, ela tem um paralelo muito grande com a Ymir Fritz, sabe? Porque as pessoas olham, tipo, nossa, é uma deusa, é uma rainha, e não sei o que. A gente pensa, nossa, realmente essa mulher aí é forte, é foda. E a gente descobre que ela é uma escrava, sabe? Ao mesmo tempo que a história é uma rainha, que a Ymir era vista como uma deusa, elas são escravas. Elas fazem tudo por outro. Verdade. E a gente descobre também a história só pra fechar o que o Wesley falou, que a Ymir é tipo, todo mundo achava realmente, nossa, ela é fodona, ela é deusa, ela é primeira titã, primordial. Além de ser uma escrava, ela foi uma inútil. Já pulando pro final do mangá mesmo, ela foi uma inútil no mangá, no anime, sabe? Ela não era nada importante, ela só era uma escrava, gente. Eu fico E escrava sério, eu por fico amor, pasmo cara. com isso. Eu fiquei muito... Sim. Nossa, Quê? isso aí Escravo foi por zoado amor. mesmo. Isso foi muito zoado. Meu Deus. Um outro paralelo com a história Reis é que eles chegaram a tratar a história um momento como uma deusa de, não sei lá, deusa da pecuária. E eu lembro que os eldianos viam a Ymir também como uma deusa. Acho que o Isayama faz de propósito.
esse paralelo entre as duas, sabe? Até na vestimenta delas, às vezes, quando a gente vê flashback da história com aquele... segurando aquele baldezinho, com um vestidinho, depois tem aquele paralelo com a Ymir também, com a mesma roupinha. Eles fazem propositalmente a história e a Ymir terem esse paralelo, até por causa da Ymir que a história conheceu e tudo mais. Eu acho que as três tiveram esse lance de, em algum momento, serem tratadas como deusas, sabe? A história, a Ymir Fritz e a Ymir da história. Verdade. Nossa senhora, tipo, aquele restaurante foi tenso, foi mais tenso, eu acho, no anime do que no mangá. Porque no anime tu vê, tipo... Não, no mangá Não, foi tenso, mas eu acho que... Não a conversa, mas aquela parte da família da Sasha, entendeu? Da família Blouse lá. Aquilo foi mais tenso, eu acho, no anime. Porque, cara, tu vê que o Marleniano lá, que eu até esqueci o nome, ele tá muito puto com a Nicolo. Nicolo. O que acontece ali é que a Sasha tava remoendo aquela raiva que ele tinha deles, mas ao mesmo tempo ela tava criando um pouco de empatia, bem pouca empatia por ele, sabe? Mas ela tava remoendo aquilo. E quando ela vê o Marleniano, sabe? O instinto dela foi A tipo, Gabi. tirado pra ele, sabe? Você falou Sasha? Eu também tô Mas eu troquei o pensando. nome. Troquei o nome. Mas assim, a Gabi, no momento que ela vê um outro Marleniano, pra ela, nossa, finalmente um dos meus aqui, eu vou contar o plano todo pra ele, eu vou confiar nele, porque ele é um patriota dos meus, sabe? Ela, na cabeça dela, ela pensou, nossa, finalmente alguém do meu povo. E todo mundo já era do povo dela. E ela errou, né, de contar pra ele. Ali mesmo ela já se sentencia, já. O Falco, como sempre sensato, né? Percebeu. E ela vai falar logo pra namorada a pessoa que ela matou, tipo, ela não imaginava. É, quem mas ela não se sabia, ferra né? é sempre o Falco. O Falco levou uma surra, tomou Levou vinho. uma garrafada na cabeça, tadinho. Não, esse moleque, ele é igual, literalmente a Mikasa, cara. Ele apanhou tudo por amor, sério. Sim. Só que a Mikasa batia por amor, né? Ela matava os Às vezes outros por amor. apanhava, No às caso, vezes ele apanhava, apanha né? mesmo. Não, acho que a Mikasa Acho que apanhou ela só pouco, apanhou pra ela Anne, nunca não? pulou, né? Não, A primeira... não tem O nenhum primeiro relato. confronto dela... Não, da Anne Titã mesmo. O primeiro confronto da Mikasa com a Titã da Anne, a Mikasa apanhou bastante. Foi o segundo, Eu não? não lembro dela. O primeiro, ela tava com o Levi. A primeira foi na floresta, foi o segundo. Primeiro quando foi eles na já estavam floresta. Segundo, na muralha, verdade. na última muralha lá. Não, tava um Foi- Stone Rise. Que o Eren ainda não tinha se transformado e ficou lá, a Mikasa tentando segurar a Anne. Nossa, aquela cena foi Não, primorosa também. Ela apanhou mesmo. Foi. Tá, voltando. Aí, tipo, tem toda aquela cena tensa pra cacete, que ele ameaça a Gabi com uma faca e o Falco desacordado. Aí chega a Range, Levi... Levi não. Chega a Range, Armin, Mikasa, chega a galera toda lá e vê aquela situação toda. Aí começa o discurso do pai da Sasha, com aquele discurso muito bonito sobre perdoar, sobre ver que essa guerra, tipo, tomou todos os lados. Cara, é muito bom isso, sério, é bem escrito demais. Ele fala, não foi assassinato, ela não assassinou minha filha, ela não chegou aqui e matou minha filha. Minha filha invadiu o reino dela e ela, Sim. sabe, é um soldado na guerra e matou ela. E ele tá sendo sensato, sabe? Ele tá tirando, não sendo pai, mas tá sendo uma pessoa, tipo, vendo um terceiro ponto de vista, sabe? Tipo, pô, eles invadiram o povo dela, mataram muita gente. Isso foi só troca de tiro, sabe? Foi uma situação que aconteceu e é isso. E a menina lá, que era mais sensata até então, que, sabe, paz, perdão, não sei o quê, ataca a Sasha. E aquela cena foi um choque, sabe? Ela chega com a faca pra matar mesmo a E Sasha. quem salva, A Sasha Mikasa. não, a Gabi. Mikasa. A Gabi, meu, Trocando Ele muito se o nome estrugou dela. com isso. E fiz meio que com Gabi e Sasha. Troquei. O pessoal vai te muito. matar, cara. Vai. Confunde mesmo as duas pra tu ver. Sim. Ela pra mim matou ela, sabe? Pegou o lugar dela, né? Foi até pra casa dela, sabe? Roubou o lugar dela. Virou a Sasha. Aí eles estão lá, tipo, a Mikasa e o Armin numa mesa, conversando com a Gabi de boa. Do nada, chega Eren. Do nada, sério. Tipo, É só a gente tá lá- citar ele. Isso aí foi muito aleatório, um cara. demônio Foi e aparece. muito inesperado. foi muito, cara. Não, o Armin falando, não, você só fala matar, aparece até o... Aí, de repente, nesse U aparece ninguém menos que o Eren. E aí, gente? É. Do nada. Foi engraçado essa cena.
O mais trágico. Mano, corre essa cena, parece que vai explodir. A Gabi prometendo, nossa, eu vou matar esse Eren. A primeira vez que eu ver o Eren, eu vou esbagaçar ele, esturrar ele. O Eren aparece, ela fica em choque, ela não consegue nem se mexer na mesa. Tipo, é ele que tá aqui? Ele tava com aquela mão dele sangrando, né? Nossa, eu achei De uma Sim, ameaça. ameaçando transformar. É cara de pau, né, cara? os próprios Os amigos. amigos ainda. Ameaçando os próprios amigos. E aí a gente tem a conversa. E ele fala umas coisas, sabe? Ele fala que odeia a Mikasa, só que dói nela no sentido físico mesmo, porque ela começa a ter dor na cabeça por causa daquilo. O nariz dela até sangra depois, sabe? Acho que é um Sério? negócio meio ar. Sim, ela tem sangramento no nariz, acho que é um negócio meio ar. É o lance Ackman, né? Ah, tá. Ela começa a contrariar o comando, de defender ele e afins. Ela começa a ter dores mesmo na cabeça. Ele mexeu total com a cabeça dela e do Armin também. Ele tentou, né, convencer que o Armin estava sendo motivado pelas lembranças do Bertold por causa da Anne. Não era mentira, né? O O Armin que não era tanta mentira. Mas o Armin já era genial antes disso, gente. Que o Armin morreu, aquele ali é uma outra pessoa, agora é a personalidade do Roberto, né? Mas o Armin, mano, mas o Armin, fez tava tanta meio coisa apaixonado mesmo. Não, mas o Armin tava meio apaixonado mesmo pela Anne dentro do cristal. Ainda tá, né? Todo dia ele ia lá e falava com a Anne pelo cristal. Isso era realmente algo que veio do Bertold, porque antes eles tinham assim tinha uma gracinha do Armin com a Anne, tinha um fanservice. Mas depois que ele pegou o negócio do Bertold, ficou mais forte ainda. Eu acho que ele teve a visão do Bertold sobre a Anne. Aí ele pôde também se apaixonar por ela. Assim. Mas o lance do Armin e da Anne antes do Bertold era só porque eles eram loiros, cara. Tipo, era só estética. Não, Era assim, não cara, é não tinha Ah, nada. não sei. Tem aquela conversa lá. Eles eram amiguinhos sim, porque a Anne confiava só nele. E inclusive quando ela virou titã lá, ela podia ter matado lembro ele, ela fez carinho na cabeça Ah, dele, é, lembra? Que ela verdade. começou- E a Anne, Ele a deu Anne um laço também ali. falou. A Anne Sim. falou pro Armin que esperava que ele não morresse porque ele ia pra tropa do reconhecimento, alguma coisa assim. Sim, verdade. Teve só uma pra polícia conversa militar, lá. verdade. E pra enganar ela, pra eles poderem pegar ela na armadilha, tinha que ser o Armin, que ele era o único que ela gostava deles ali. É, rolava uma coisinha, mas não era tanto, nem depois. Ela era muito simpatizante, assim, com o Armin. Mais do que era com os amiguinhos dela ali, com os outros dois. Ela não, É gostava verdade. muito, ela não gostava muito do Reinaldo, não. Nem Não, Reinaldo, ela do odiava. Roberto. É, Depois ela foi gostar, tipo, E ela- depois no E mangá ela ela foi achava, gostar. e ela achava o Bertold muito fraco. Ela detestava os dois. Não, mas aí depois tem o lance da mesa que o Armin parte pra cima da Eren, que aquilo lá é muito bom, mas é muito triste ao mesmo tempo. Mas é porque ele falou que odiava. Ele já tinha falado que odiava a Mikasa, depois ele começou a falar que o Armin morreu e tava sem personalidade. Tinha que meter o soco na cara dele, mano. E o Armin começa a apanhar do Eren, Do e quando Eren. ele vai revidar de novo o Eren, o instinto da Mikasa de novo, o instinto Ackerman, ela literalmente para o Armin, sabe? Ela deixa o Armin apanhar. Foi muito estranho, sabe? Foi um choque pra própria. Meio que o corpo dela se mexe sem ela querer, sabe? É Lembrei verdade. da cena que ativa o poder dela pela primeira vez, quando ela era criancinha lá. O primeiro comando do Eren, que era vai, ataca, É, mata. Tatakai. Que aquilo mexe com o sangue dela. E ela mexe, e ela fala, realmente, o meu corpo se mexeu sem eu mandar, sabe? Eu sabia todos os instintos, os golpes, matei a pessoa sem saber, sabe? E foi o que aconteceu de novo. Meio que ela é um mecanismo dela, sabe? De defender ele, de obedecer ele, e ela não conseguiu salvar o próprio amigo dela, sabe? Ele apanhou feio, ele sangrou ali, e ela não conseguiu defender o Armin, sabe? Ela ficou paralisada. Aquilo mexe muito com ela. Aí, em paralelo a isso, tem o lance da floresta com o Zeke e com o Levi, né? Tem também que o povo de Marley tava infiltrado já em Parades. Tem um episódio que já mostra o finalzinho, assim, a Pique lá já. É, Agora a Pique tava de agiota lá com a roupinha do. Sim. E também tem que falar do fluido do Zack, né, cara? Que foi bem mostrado, assim, como funciona, né? Mostrou até como que ele fez aquele ataque na aldeia da família do Cone. nossa, eu gostei muito disso, porque eu tinha muita dúvida ainda sobre isso, se ele, tipo, transformava simplesmente por gritar ou alguma coisa assim. Eu ficava bastante em dúvida. Mostrou, foi bem vencedor. E também tem o tem uma cena ali que a Pique vai supostamente resgatar a Gabi, mas tem um plano por trás, que é
Que é ela apontando uma arma na cabeça do Eren. E aquele take ele é perfeito. Foi perfeito no mangá e no anime. Que era tudo fingimento. Ah, ficou muito bom ali. Era tudo fingimento. Aquela cena, inclusive, acho que é a capa de um dos mangás, não é? Que ela tá apontando a arma pra ele. Sim, é uma capa mesmo. Bom, sobre a floresta, eu lembro que teve uma situação lá que eu não lembro que alguém fala pro Levi que deu errado o plano em relação ao Eren, porque ele fugiu da prisão. Aí o Levi começa a ter, tipo, uns PTSD, sabe? Ver umas cenas na árvore, assim. Aquela cena também é muito bom, cara. Nossa, Porque ele muito fica se culpando, sabe? Tipo, eu poderia ter feito diferente, mas, tipo, a gente fez de tudo. A gente sacrificou todo mundo pra te salvar, cara. E você, tipo, se tornou vilão nessa história. Tipo, é o Anakin Skywalker, sabe? Que o Eren... Tipo, ele se voltou contra eles mesmos, sabe? E, tipo, ele ficou se culpando, sabe? Se queixando. E, tipo assim, o Levi que já sacrificou tudo, já perdeu tudo na vida, ainda acontece uma parada dessa, ele fica mais abalado do que ele tá, entendeu? Mas ele continua lutando, isso que eu admiro nele. E o melhor foi o semblante dele na hora que ele teve que matar os amigos, os parceiros. Tipo, ele conseguiu total segurar as emoções dele, como ele sempre fazia. E aquele foi o último ato, né? O último ato do grande Levi que a gente conhecia, que tava totalmente saudável, que lutava com o poder máximo, sabe? Foi o último ato dele. Teve isso também. Porque a partir dali ele foi nerfado. Ele foi muito nerfado a partir dali, porque realmente tem uma pessoa muito fodona ali pra enfrentar o Eren e afins, eles tiveram que nerfar o mais fodão dele, sabe? Pra ficar mais difícil. Poxa, mas eu queria um confronto Eren com Levi. Mas a história do Zack também é triste, inclusive Grisha Jäger, pior pai do mundo. A história do Zeke. A gente tanto quase pro Zack, falou. tanto pro Eren, pior pai do mundo, pior pai possível. Sim, na real ele era o vilão do anime. Sim, ele era o vilão. Isso tudo só foi a 4ª temporada, no início da 4ª temporada. Então você que tá ouvindo agora o podcast e não quer saber do final, literalmente do final do mangá, porque o anime só vai lançar em 2022, pausa aqui. Mas se você leu o mangá e tá interessado em saber os nossos comentários, podem continuar, porque agora vai vir spoiler do spoiler do spoiler. Então vamos lá. O que vocês têm pra me dizer, porque eu não vi também, agora eu vou receber muito spoiler. Vamos. A partir do momento que a Pieck tá apontando a arma pro Eren, a partir dali começa o mangá. E começa realmente uma invasão, só que agora em Parades de novo. E o 10º confronto de Eren e Reiner. Cortaram a cena da Helena. Como assim? Qual cena? Não, cortaram ainda não, vai ter. Vai ter isso? Vai ter. Aquela cena é icônica, tem que Pô, ter. tá elas no dirigível. Ah, tá, a assim, cena do abrindo dirigível. O Ainda vai dirigível chegar. explodindo, Vai ter, porque o dirigível tem que estar bem pertinho. O dirigível tá lá longe aí. O Galhardi nem apareceu. Vai ser no próximo Vai ser, episódio, não. então, né? Galhardi apareceu já. Ele saiu lá de baixo, lá. Quase comeu o Eren. Ele comeu a perna do Eren, né? Antes de se transformar. Começa uma luta muito intensa ali. E, inclusive, aquela briga, acho que é a mais rápida que tem, né? Que começa o povo a se matar muito rapidamente ali naquela invasão. Foi bem organizado, da mesma forma que eles organizaram em Marley. Enquanto isso tava o pessoal embaixo preso na prisão, e eu não lembro o que acontece exatamente, mas eu acho que eles se soltam, né? A Pieck tem que cortar a mão pra poder se transformar também. Quem corta é o Galliard, que corta a parte da mão dela e acaba se soltando da Gabi. Consequentemente ela se transforma, né? E aí já começa o ataque, a briga. Ali a gente tem o grande ato da Gabi, né? Depois que tem toda essa briga aí, a gente tem finalmente a Gabi acertando mais um tiro, porque a Gabi, todos os tiros que a Gabi deu, ela acertou. Ela não erra. Inclusive, eu pensei que o anime ia acabar na cena dela tirando na cabeça do Eren, sabe? Só pra chocar. Eu também pensei. Eu achei que ia ser no começo do Stronda. Mas... Eren sem cabeça 2022, sabe? Aquela coisa, meu Deus, Eren morreu, ó, meu Deus. Podia ter sido. Não, todo mundo se transforma, né? O Falco se transforma porque ele tomou o vinho e os militares também, uma parte. Nossa, é muito triste que o irmão dele morre com ele. Sim, o coach morre também. Ele come o próprio irmão pra poder virar o mandíbula. É bem triste, porque ele já volta chorando. Na verdade, ele nem entende o que aconteceu, né? Ele come o irmão? Come.
Quem? Ele come mandíbula. O Falco. Falco. O coach é. Não, Mas o o coach ele Mandíbula é morre o- quando O Mandíbula é o Galliard. quando Ah, o é? Falco transforma. E aí o Falco come o Galhardi, que se doa assim pro Falco. É a forma de salvar o irmão dele, né? Ou ele vai ali ou não vai mais. Quem é que morre? Como é que o coach morre? Eu também não lembro disso. Foi assim, na hora que o Zeke transformou todo mundo, o coach não queria sair de perto do Falco, porque ele sabia que o Falco ia se transformar. Aí o coach morre na transformação do Falco. Pra Titã Irracional. Eu achei muito tristinho. Aí em seguida o Galliard vai lá e deixa ser comido pelo Falco. Depois do Ryan e do Galhardo levar uma porrada do Eren, dá trabalho, Eren. Enquanto isso, a Gabi salva a família Blouse lá, né, também. Essa família aí que sofreu mais que Jesus também, que só foi lá pra jantar, já ficou preso político, já aconteceu várias coisas aí. Cara, eles só queriam comer, Essa porque o festa cara virou tava... enterro. Sim, é exatamente esse mesmo, sabe? Eles Eles perderam saíram de casa tudo. sem almoçar, saíram da roça lá sem almoçar, sabe? Eles só queriam comer. Eles estavam morrendo de fome, chegaram lá e foram presos, sabe? Ai, gente. A gente tem a Mikasa e o Armin ainda ajudando, né, o Eren. Aí o que acontece? Tá cheio de titã transformado, um monte de refugiados dentro das casas, uma guerra rolando e o Eren perde a cabeça, literalmente. A Gabi acerta mais um tiro. A Gabi tira o certo, ataca de novo. A cabeça dele vai finalmente até a mão de uma pessoa que tem um sangue real, sabe? Eu achei engraçada essa cena, porque a vida inteira do Zack, ele ficava treinando aquele jogo lá. Acho que era beisebol, não lembro. Que ele Ah, tinha é verdade. que ele tinha que pegar a bola com a luva. Que ele tinha que cair. Sim. Ele vai lá e pega a cabeça dele daquele mesmo jeito. Eu não tinha percebido isso, nossa. Aí finalmente a gente entra nos caminhos. E finalmente tem a primeira aparição da Ymir Free. Dela como humana. Dela na forma verdadeira dela. Aí eles vão pro passado, que no caso são outras cenas que a gente viu em outras temporadas, que a gente descobre que é o Eren que fala pro Grisha matar lá a família Reis, ficou igual um capeta no ouvido dele. Sim. É um loop temporal, né? É igual Vingadores, tá ligado ao mesmo tempo, mas tá acontecendo no passado e no futuro. É muito complicado, mas a gente descobre que o Eren, ele tem o poder de ir pro passado, falar com eles. A gente descobre mais um poder do Titã de Ataque. Primordial, no caso, né? Não, o Titã fundador. Não, né? Não é do Ataque, não? Não, do fundador. Não, Ataque não. É do Primordial, não é do Ataque, não. Sério? Sim, é do fundador. Nossa, eu tinha lido que era do Titã de Ataque. Eu acho que é do Titã de Ataque. A tradução deve estar É errada do Titã aí, de então. Ataque, não é não? Voltar no passado, Inclusive, Eu acho que era, gente. o Eren Kruger, ele não. também tinha O Eren poder. Kruger, é verdade. Porque ele comentou lá verdade. há anos atrás que ele fala, cuida do Armin e da Mikasa. Tipo, nem tinha Armin e Mikasa naquele ano. Nem ele sabe quem. O Grisha pergunta quem são essas pessoas. Eu não sei. Essa lembrança não é minha. Cara, esse poder de não voltar ao passado, né, mas o passado, presente e futuro, literalmente é um poder divino. Ele tá fora do tempo. Ele tá incluído na história, mas ao mesmo tempo ele não tá incluído na história. Porque ele consegue ver tudo ao mesmo tempo, e eu meio que tem esse breve momento por causa do último mangá, quando o Eren tá conversando com o Armin, mas eu não vou comentar isso agora. Que foi isso que mexeu bastante com a cabeça dele, né? Ele Exatamente. tá vivendo no passado, futuro. Ele comenta que ele tava vendo tudo ao mesmo tempo. E ele ainda muda de forma, porque ele meio que envelhece naquele mundo lá, porque ele fica com um cabelão bem feio, tanto ele quanto o Zack, eles ficam com um cabelão grande, com uma barbona. Eles viram anciões naquele mundo lá. E a gente vê finalmente a origem verdadeira da Ymir Free. Descobre que ela era literalmente assim, uma escrava que deixou os porcos fugirem, sabe? Enfim, a primeira aparição dela é aí que ela aparece nos caminhos, jogando areia no Zack, sabe? Que mostra que ela que cura esse povo todo. Esse poder de regeneração que eles têm é ela nos caminhos, que é tipo uma rede mística que fica na cabeça deles, interliga eles. E ela fica por lá mediando e curando eles. Daí mostra que ela era uma escrava. E o Zack queria fazer a eutanásia, não consegue. E o que acontece? Ele meio que prende, o Eren prende o Zack lá nos caminhos, tem até aquela corrente lá. E aí o Eren vai atrás da Ymir, que tá lá, mas só que o Zack fala, você não vai conseguir alcançar ela. E o que acontece? Ele consegue alcançar ela. Ele até abraça ela.
É. Ele fala, agora você tá livre. E o que vocês achavam, gente, do plano do Zeke? De esterilizar, eu achava péssimo. De Eu achava eutanásia. péssimo porque todo mundo ia ficar com raiva, porque, tipo, ia tirar o direito deles de, né, ter filhos. Não, mas isso é o de menos. Vou ficar com raiva não, quando vou ter filho. É questão da descendência em si, cara. Não é ter mais, entende? A questão da liberdade mesmo, que o Eren luta pela liberdade. Aquilo não ia ser liberdade. Ele se acabar ali, ia continuar preso ali, não ia avançar. Igual Ia- falaram também, né, que eles iam ficar velhos e não ia ter exército, e eles iam ficar, tipo, vulneráveis. É, Olha, o plano dele é bom e ruim, né? Porque o bom é que não iria ter mais titã, mas o ruim é que o povo eldiano. isso veio muito das lembranças dele, né? Que ele via o pessoal e ele pensava, tipo, nossa, pra sofrer tudo isso era melhor nunca ter nascido. Aí ele achou que isso ia ser, né, uma resolução pros eldianos pra não sofrer mais, nunca ter nascido. O Eren se aproveitou disso daí. Isso é muito infantil, na verdade, né? Pra você parar pra pensar, ele acredita em muita coisa. E o Eren usa muito ele como uma criança. Sim. Bom, tem um paralelo também interessante que é sobre o nome, né, porque o nome do primeiro capítulo é Para Você, 2000 anos no futuro, e esse capítulo que acontece, a situação toda é de você, 2000 anos no futuro, ou seja, basicamente era o Eren com a Ymir, né, que estavam, tipo, meio que fazendo essa ponte entre os dois tempos, sabe? Como vocês falaram, que não existe passado nem futuro, só existe o todo, sabe? E a Ymir, que era tão retratada como uma deusa, a gente vê ela descalça, sabe? Fugindo, sendo caçada pelo rei. E daí, simplesmente ela volta e casa com o rei, tipo... Eu acho muito estranho, ela podia ter dizimado todo mundo ali. Mas era amor. Mas era por amor, era tudo por Era amor. amor, Era independente. tudo por amor. É. Tem o nome tem o nome da síndrome, cara. É síndrome de Estocolmo. Em Estocolmo, sim. E, inclusive, Então. ela meio que já almejava ter isso daí já antes mesmo, porque ela ficou encarando um casal no casamento deles. Talvez ela queria aquilo pra ela. Isso me lembrou novamente a história Reis, porque eu lembro que ela fantasiou uma relação boa com a mãe dela, quando ela lê um livrinho lá, sabe? Ela vai lá e tenta abraçar a mãe dela verdade. e leva uma surra da mãe dela porque ela tentou abraçar a mãe dela. Então, meio que a Ymir tava nessa, sabe? Ela viu uma relação acontecendo, ela idealizou aquilo e tentou reproduzir, mas só que, sabe, não deu certo. O mesmo rei que mandou perseguir ela, mandou tacar não sei o que, mandou bater nela, flechada nela, apaixona por ele. Ela vai lá em casa e ela é reduzida a uma mera arma, uma mera reprodutora. Novamente, igual a história Reis, uma mera reprodutora, tá ali só pra continuar uma linhagem, sabe? Ele praticamente dominou o mundo inteiro lá, mas aí teve Guerra Titã depois, etc. Cara, a Ymir Fritz sofreu pra cacete. A gente descobre também que o tal demônio, que ela faz um pacto, que começa tudo, não é um demônio, não era nada místico. Era uma criatura. Era parasita. Era um parasita lá no começo da criação da vida. Criação da vida, entre aspas. No começo da. Ai, como que se diz? No surgimento da vida do planeta. Da existência, né? De Da tudo, né? existência de tudo. Surgiu aquele parasita lá, da evolução. E, cara, tipo, as filhas dela foram forçadas a comer ela, sabe, pra perpetuar, sabe? É um negócio muito pesado. Meio que pegou o parasita pra eles. E aquele parasita tava meio que adormecido, né? Numa árvore. E a ending da segunda temporada é a história da Ymir, de tudo que aconteceu, é essa história, é aquela ending lá. É cheio de spoiler. Cheio de spoiler. Aquela ending que dá medo, né? Que eles estão, tipo, marchando. Sim, aquela ending que todo mundo, pelo menos eu achava que era o povo os eldianos fugindo pra ilha, mas na verdade eram os marlenianos fugindo daquela guerra que tava acontecendo. Aí ela morre pra salvar esse rei e continua protegendo os descendentes dele até depois de morta, né? Fica lá no caminho. Na verdade, todos são descendentes dela, né? Todos são meio que filhos dela. Então, pra meio que continuar provando esse amor que ela tinha pelo rei, ela continuou curando todos. Uhum. E, cara, tipo assim, as 3 filhas tiveram 3 filhos, aí deu 9, porque tem que chegar a 9, porque, tipo, depois do segundo quadrinho mostra as filhas comendo, aí aparece os 9 já. Mas não fala quantos cada uma teve, mas a gente sabe que no total foram 9. Era o máximo que poderia conseguir se estender em 9. E aí surgiu os 9 originais, né, que foram os filhos delas. E todos morriam depois de 13 anos, que era o tempo que ela tinha vivido. Até levar aquela flechada, sei lá, né? Uma lança. Uma Foi lança lança, ou foi flecha? Foi Foi lança. uma lança, tá? Ela entra na frente do rei pra morrer por ele. Ela poderia ter sobrevivido, só que ela quis morrer de uma certa maneira, eu acho. Eu acho que talvez não, porque ainda não tinha ela nos caminhos regenerando. Acho que ela tinha que morrer primeiro,
Para o povo, a partir dela, se regenerar, sabe? Mas assim, tipo, ela não perde o poder quando morre, tipo, ela morreu e depois que ela morreu que eles comeram. Tipo, isso não faz sentido, porque eu acho que isso é uma Não, contradição. não, acho que não, continua o fluido lá, o fluido tá na espinha dela. Mas não morre. Mas, tipo, o que Porque é o falaram. original. Aquele lá que tava com ela é o original, sabe? Aquele lá foi o primeiro. Não tinha nem falou. É. Ela não tinha nem morrido para ter feito os caminhos ainda. Então tava ali esse como é que é? Aquele Ela que se bicho lá, encontrou, entendi. como é que vocês estão falando? Parasita? Parasita, é. O parasita tava no corpo dela lá, porque ela é a primeira. Tá, aí tem o Stronda, né? Que é uma das cenas mais chocantes, mas ao mesmo tempo, sei lá, cara, é difícil de escrever. Tipo, tu sente um Horrível. negócio horrível, mas ao mesmo tempo tu fica, Todos tipo, os impressionado com a situação. Todos os titãs que estavam dormindo lá acordou, tipo, agora é tudo ou nada, sabe? Tudo esse tempo, aquela era a principal arma que Paradis tinha, sabe? Todo esse tempo era sempre um reizinho fraco, que não queria usar ela, que não sei o quê. Agora já era, sabe? Vamos usar. Agora Emir tá livre, não tem mais aquela vontade do rei lá, sabe? Vamos. E eles foram pro mundo inteiro. Eles não foram só pra um lugar, eles marcharam pro mundo inteiro, destruindo tudo. Eu fiquei chocada que foi 80%. Eu Sim. pensei, meu O Deus, Eren- deu tempo O disso Eren, tudo. literalmente, ele matou mais que o Thanos, velho. Ele matou mais que o Thanos, porque o Thanos matou 50%. Ele acabou com 80%, tipo, sobrou quase nada da humanidade. Caraca, foi muita gente mesmo. A humanidade ali, quer dizer, o lugar com mais que tem gente agora é Parades, porque o resto do mundo não tem mais nação direito. No final eles conseguiram o que eles queriam, né? Não, mas se bem que ainda Parades ainda tá em conflito, sabe? Tem aquela facção Jäger que mesmo com a morte do Eren, ainda continua existindo, pô. Aí tem a história que é rainha ainda, mas que tem que ficar negociando com essa tal de facção Jäger aí. É, tenta apaziguar o negócio. Tá, gente, daí começa essa marcha. Tem o grito, né? Tem... O grito que É. liberta a Anne. A Anne sai do cristal por causa do grito do Strong. Ah, é Voltei também. verdade. A Anne liberada. E ela finalmente volta e forma o esquadrãozinho pra salvar o mundo, sabe? Ah, agora a gente vai derrotar o Eren. A famosa aliança. Os famosos Vingadores. Que foi feita do nada, porque, tipo, se você olhar no mangá, eles estavam comendo numa mesa, do nada já corta pra outra página, tá todo mundo junto ali na mesa comendo. Quando eles vê, tá todo mundo que era inimigo junto. E eu pensava que o Reiner que ia dar o golpe final no Eren, sabe? Porque sempre que aquele herói Elos lá, que é o herói que supostamente acertou a lança da Ymir, né, que acabou com a guerra e tudo mais, sempre tinha um paralelo dele com o Reiner. Tipo, mostrava uma ceninha do Reiner, aí já trocava pra alguém falando desse Elos. Aí mostrava o Reiner lá em Marley, aí já mostrava aquela estátua desse Elos, sabe? Eu pensava que ele, por mais que ele implorava pra morrer, que ele ia ter uma grande serventia, sabe? Que a serventia dele seria ser igual a Azor Ahai lá de Game of Thrones. Ele é o último herói, gente, sabe? Ele que vai salvar a humanidade. Mas ao mesmo tempo, eu também acreditava que seria o Armin, porque o Armin, ele narrou a história, ele era o melhor amigo do Eren, e ele também era o Titã Colossal. Então, realmente, foi ele que matou o Eren. Mas É, tipo eu assim, acreditava sabe? que era o Armin. Era o Porque Armin teve ou o Reiner. aquela fala famosa do Eren falando: não sou eu que vou salvar o mundo, é o Armin. Nossa, E sim, realmente. Verdade, realmente tem essa fala, é o Armin, ele sempre falou isso, verdade. É, Mas ele, não, é incrível ele falar isso, né, porque ele ainda não sabia, ele não tinha tido a memória ainda da história, quando ele é tocou na mão da história. verdade. Ele falou só por falar. Só uma intuição, talvez. Talvez foi o Eren do futuro que virou Ou lá talvez, e deu um né? spoilerzinho na mente dele. Foi cochichar lá pra ele não ouvir. É, a Range tá toda ferrada com o Levi tentando fazer ele sobreviver. Que tava sem acho que tava sem perna, não tava sem perna, né? Tava não, sem tava tudo, sem os braço. dedos do Tava braço. todo enfaixado. Acho que a tava só cara sem os enfaixada. dedos. Acho que ele não perdeu nenhum membro, não. Uma Perdeu. observação que tem, né? Esquecemos de falar que os Azumabitos tinham um avião que eles comentaram lá no começo, num porto, que esse avião era para escape caso isso quando acontecesse, e aí eles estavam em direção a isso, né, no caso. Em É. paralelo a isso, eles tomaram um golpe em Parades, que é uma facção a facção Jaeger do Flock lá, tomou geral, pegou o controle de geral. Prenderam até o velho lá deles, bateu no velho, que eu não lembro o nome agora. Ah, Era é. Que é Kif, alguma que, coisa. sim. Eles tomaram um golpe militar geral mesmo, por isso que tá aquela bagunça depois que acaba a história toda.
Porque Mas Parade, já existe um golpe militar pra história. Supostamente a história se rainha, mas é um golpe militar. Depois acontece um outro golpe militar, velho. Que bagunça é essa? É, é toda hora uma ditadura diferente. Mas agora é esse Flock aqui, eles finalmente eles encaram ele também, se livram dele finalmente. Finalmente conseguem se livrar dele. Não, o Flock que supostamente tinha morrido em Parais, mas ele grudou no barquinho lá no avião que tava grudado no barco. E deu trabalho pro povo, mas finalmente morre em um momento lá. Ele gruda mesmo, né? O bichinho ruim de morrer, hein? Morre o inesquecível. vaso ruim não quebra. Também tem dois que morrem no barco lá quando explode, que é acho que é o comandante Marley e mais um. Eu não sei se é o. Magaf. Eu não lembro. É ele e o mais Magaf outro. morre. É o Magaf e um outro. Eu não lembro quem é o outro, mas eles têm uma conversa lá dentro do barco e tal. Aí, tipo, a gente sempre foi inimigo, etc. Enfim, sabe? Teve um final digno também. É que acaba cada um vai morrer. Cada desses últimos mangás, que foram o volume do mangá que foi saindo, cada um vai morrendo, sabe? Um é esses dois, aí no outro é o Flock, aí no outro já é a Range também, que foi pra ajudar depois o vem a povo. Range. Pra sacrificar. Nossa, a nesse cena arco dela, do tipo. Flock, nesse arco Range. do Flock, a gente tem um desenvolvimento do Jean também. Que o Jean meio que fica fingindo que tá junto com o Flock. O Flock começa a jogar umas verdades na cara dele, tipo, nossa, mas o seu sonho não era ser da polícia militar? Agora você vai ficar aqui com a gente, porque eu lembro que quando você entrou na academia, você só queria encher a barriga, que não sei o quê. Ia mandar ele atirar, não lembro em quem que ele ia ter que atirar, que eu não lembro agora. Mas ele começou a Acho que é trazer à no tona o Niocopon, Jean. né? Acho que é no Niocopon. Ele começou a trazer à tona esse passado do Jean, sabe? O Nyokopon. E o Jean começou a lembrar e o Jean começou a pensar, nossa, eu era patético mesmo, né? Eu queria mesmo isso daqui. E a Range, né? A Range fica pelo caminho, né? Porque acontece a situação toda, né? Tipo, deles atrasarem o estrondo lá também, porque ela vai, o estrondo chegou lá naquele porto, eles pegam o avião e o barco e zarpam e ela fica pra atrasar. Aí na hora que o Titã vai pisar nela, ela já tá no além-vida lá, com o Erwin, com a galera lá do Levi que morreu na floresta na primeira temporada. E aí tu vê, né, que tipo, é um momento pra todo mundo chorar, e aí, tipo, a Range fica lá na além-vida olhando. Ela falando do Shinzo Sasageyo pro Levi. Eu não quero chorar. Eu acho que foi a primeira vez que o Levi falou entregue seu coração. Não, foi ela que falou, eu acho. Foi? Foi, ela falou pro Levi. Que ela que tava de capitã, né? Capitã não, como que era o nome? Comandante. Ela passa pra ele. É a vez dele ser comandante depois dela. E teve também um take do Eren dentro do Titã lá, porque o Eren ficou. Depois que ele transformou naquele bichão lá, naquele Titã, que era um dinossauro, não sei. Ele demorou um tempão pra mostrar ele, sabe, depois disso. Mas aí depois teve um take dele lá dentro, que ele tava todo. Sabe, ele tava todo meio que desfigurado, sabe? Ele tava todo cheio de raiva. É, tipo um monstro, ele virou um monstro lá. Era uma que atuação. Fazendo uma cara de raiva, sabe? Com aquele cabelão. Que atuação, entre aspas, né? Ah. Eu acho que ele comprou aquilo e depois ele comprou aquilo, gente. Não é possível que seja. Será? Gente, eu fico vendo aquela briga do Armin, Mikasa e Eren, eu fico, meu Deus, é um ator. Não é possível. Ele falou que ele teve que ir no embalo, gente. Ele teve que fingir que ele teve que realmente fazer os dois pegarem raiva dele. Eu acho que ele endoidou por um momento. Um momento ele saiu do personagem ali. Ele se perdeu no personagem. Se perdeu no personagem. A gente tem que também pensar naquela... Eu não diria que foi uma visão da Mikasa, caso ela aceitasse... Tipo, lembra aquela cena quando a galera inteira vai pra visitar lá Marley, né? Eu acho que foi uma conversa mais assim. Tem a teve lembrança a conversa do de lá. Tem a conversa do Eren com a Mikasa, e o Eren pergunta pra Mikasa o que ela pensava sobre ele. O que ele era pra ela. Então, tipo assim, tem um breve momento que, numa realidade alternativa, caso ela expressasse realmente os seus reais sentimentos, eles iriam sair dali, iria ficar, né, sozinhos. Aí ia bater o tempo que o Eren ia morrer, né, por causa do Titã, e, consequentemente, a Ilha de Parade seria invadida e todo mundo iria morrer. Então tem essa parte no mangá. Acho que lá aquilo ali não foi
Eu acho que no mangá e no anime. No mangá, né? Vai ter no anime ainda. Mas eu acho que aquilo lá não foi uma linha alternativa, foi criado do nada. Acho que foi a conversa que ele teve com ela, sabe? Que ele entrou na mente de cada um pra mandar uma mensagem. Eu acho que a conversa que ele teve com ela foi aquilo, sabe? Ele meio que criou uma... Cada um, ele teve uma conversa. A conversa com a Mikasa com eles foi aquilo. Ele criou meio que uma realidade onde eles foram felizes por um tempo juntos, sabe? Porque ele realmente demonstrou pro Armin que ele queria ter uma vida com ela, sabe? Ai, que raiva que eu não vou ver com ela, que ela vai ficar com outro homem. Cara, isso foi criou muito do nada, né? Ele criou uma versão... Meu Deus. Não, isso aí foi o pior. Eu acho que Esse foi o pior de diálogo tudo. possível da história desse mangá inteiro. Porque ele nunca elogiou ela. Ele Pelo não falou, nossa, contrário, você tá né? bonita, etc. E do nada ele fala isso, velho. Eu acho que foi pra infantilizar de volta a mostrar, nossa, então realmente é o Eren que a gente conhecia, sabe? Uma criança esperneando por uma motivo. Porque o próprio Armin fala, nossa, que patética essa cena, você tá falando isso. Foi realmente pra trazer essa nostalgia dele sendo meio que uma criança. Então, ele parou de ser um psicopata por um segundo e voltou a ser um chatinho surtado, sabe? Gente, porque, teve uma cena que até o Zeke conversou com o Eren, tipo, e aquela Mikasa, eu acho que ela te ama de verdade. E ele, tipo, responde friamente, mas nem ia dar certo, eu só tenho mais 3 anos, alguma coisa assim. Cara, aí do nada, o cara tá apaixonadíssimo. Do nada, cara. Sofrendo pela menina. Sim, e será que ele ficou pensando lá quando ele tava no Titã, nossa, eu vou perder a Mikasa, não sei, essa é a única justificativa, sério. Só isso, deve ter sido isso. Pô, sei lá. Assim, até o momento, o Eren tava como a pior pessoa viva, sabe? Vilão. E até o momento, era esse o personagem que ele estava na cabeça deles naquele momento, sabe? Frio e calculista. Vão ter que derrotar. Realmente, eles têm várias lutas. Eles têm a primeira luta com o embate com ele lá, que ele invoca todos os outros titãs originais que já existiram. Foi uma cena, pra mim, eu gostei daquela cena. Foi bem bizarra, né? Porque tinha uns titãs jacaré, um titã touro. Porco. Tinha um titã porco lá que ficou vigiando o corpo do Armin. O titã porco era bizarro. Foi legal ver a titã fêmea lutando de novo. E também teve o Eren, tipo, no meio daquela destruição, eu não sei se aquilo é um delírio ou o quê, aí mostra o Eren como criança, e, tipo, ele nas nuvens, escrito Freedom, sabe, liberdade. Ele tava feliz, tava o mundo inteiro destruído, ele, liberdade, aí eu como criança, estou livre. Muito brega, bicho. E tem um paralelo também do povo sendo todo esmagado, lá deles tentando fazer aquele bebezinho nascer no penhasco, sabe, tipo, o mundo todo se fodendo. Enquanto isso, lá em Parades, estava nascendo o bebê da história, sabe? Te mostrando, nossa, realmente o povo de Parades está bem. O bebezinho nascendo em um lado, e no outro mundo, um bebê tá caindo do penhasco, sabe? Fazendo esse paralelo de que realmente tá tendendo mais pro lado de Parades, sabe? Tá ajudando Parades, entre aspas. Porque realmente o povo de Parades também foi pisoteado, sabe? Todo mundo foi pisado. Mas o de Parades foi o menos pisado. Eu acho bonita aquela cena das asas da liberdade. A Mikasa tá se declarando, tipo, nossa, finalmente agora vamos matar quem tiver que matar e vamos. Atrás dela, aquelas asas atrás dela, eu acho uma cena muito bonita. Vai ser lindo ver aquilo no anime. É verdade. Só faltou a Anne falar, tipo, naquele momento lá, sério, que tava tão clichêzão que só faltou ela falar, nossa, cadê o Armin? Eu amo ele, sabe? Só faltou isso, entendeu? Tipo, tava horrível a situação. Faltou só um beijo de encontro. Teve um beijo, né? Teve um beijo, a gente teve um beijo o anime inteiro. O beijo mais bizarro possível. Exato, teve isso aí, né? Beijo de quem? Beijo de quem? O beijo, né? O beijo, meu Deus, beijo, necrofilia. Da Mikasa. Aquela necrofilia. Gente, beijo de quem, gente? Eu queria saber o que o Isayama tava pensando quando... Ele queria chocar a gente, mas tipo... Não, ele queria que ele fosse nojento, eu acho. Eu não sei o que ele quis transmitir com aquilo. Eu realmente não sei. Eu acho que ele quis cagar a imagem da Mikasa. Na verdade, eu descobri o que ele queria transmitir com aquilo, porque foi uma cena que, novamente, a Ymir tava observando um casal se beijando, sabe? Ela tava observando mais um casal. Ela feliz, ela com carinha feliz atrás. Eu pensei que ela ia fazer alguma coisa, cara, a respeito daquilo ali. Não, e depois daquilo ela sumiu, né, gente? Também ela libertou a humanidade depois daquilo, porque acho que veio aquela cena ali, a Mikasa finalmente rompendo um laço, que era uma coisa que a Ymir não conseguia fazer.
que ela ficou servindo aquele rei até o fim, ela viu a Mikasa matando o amor dela, sabe? Depois beijando, acho que ela, sabe, foi o ato que fez ela se libertar, sabe? Ela meio Mas que ela pirou se na libertou Mikasa. pra onde? Pra onde que ela foi? Ela foi pro céu, sabe? Finalmente Ela foi pro céu, assim? Acabou. Acabou. Foi pra além. E o Eren também, ele desde a primeira temporada, ele sempre foi assim, ele sempre quis liberdade, então, tipo, não me choca. E ele, na verdade, na minha opinião, por mais que ele destruiu 80% do mundo, ele não fez nada de errado, gente, porque eu sou muito fanboy do Eren, sou muito fanboy do Eren pra ir contra o que ele fez. Na Porque ele perspectiva sempre dele, falou- na visão ele dele, ele sempre- não fez nada de errado. Ele mesmo, sempre na visão falou dele. que ele sempre falou que queria liberdade e tudo mais. Ele fez o que ele falou, sabe? Ele lutou Ele até o fim. cumpriu o que ele falou, né? É, Eu acho que desde o momento que você apoia, que você torce pelo Eren, você espera qualquer coisa assim, porque ele falou que ele ia exterminar os titãs, ele ia acabar com tudo e fez. então, ele foi coerente até o final com tudo que Ele ele foi fez, gente. coerente, pelo Eu menos. vou com ele até o fim, quero nem saber se foi genocídio. Ele foi egoísta, né? Até o fim. Foi pelos 3 amiguinhos, né? Foi por um bem maior pela humanidade. Não Realmente, foi também no por começo, isso. até na primeira temporada não era por isso. Era porque tinha matado a mãe dele na frente dele, era por ele. Ele foi egoísta até o fim, sabe? Ele quer fazer uma coisa nobre, mas não por um Inclusive, favor nobre. ele que mandou matar a mãe dele. Exatamente isso que eu ia falar, né? Tem isso. Isso que eu ia Ele, tipo falar. assim, ele salvou o Roberto lá, falando no ouvidinho da Dina Fritz lá, Titã. E foi pra mãe dele, sabe? Tipo, mata minha mãe, porque eu preciso disso pra me desenvolver como personagem. E foi ele. Eu acho que o Eren é um personagem. Acho que é o melhor personagem de Shonen assim que eu já vi em um anime, Não, porque ele é bem não. complexo. De Não verdade. sei. Eu acho que esses últimos capítulos quebraram muito, Eren. Foi Sei muito lá. puxado. Não teve. Tem gente ali que, sabe, tipo, tá aí, foda-se. Não teve explicação pra nada. Eu achei ele muito, sei lá, muito dupla personalidade nesses últimos. A história vai ter um take perfeito na última temporada, que é aquele take no mangá mesmo, que tá ela e os líderes atrás, que ela falando, o Eren deixou esse mundo pra gente, então vamos aproveitar, algo assim. Vai ter um take perfeito no anime. Tá todos os líderes da humanidade ali e ela tá na frente deles, sabe? É pra deixar. Sim, a rainha da humanidade, velho, a Tipo assim, redenção. o maior povo ali é o dela, sabe? Ela virou a maior líder da humanidade ali. E vocês lembram daquela abertura que tem, na verdade, encerramento dessa temporada, tem umas crianças no futuro que tá com um símbolo estranho que eles não sabiam de onde era? É desse futuro. Ah, verdade, lembro. Esse é o final da terceira temporada e aquilo lá ficou no ar. Sim, e esse é o final do anime. Lembro Tipo, disso, não. a bandeira lá que tem lá do anime, tipo, que é as armas, em vez de ter as espadas e as armas agora, tipo, aquilo tá na. Lembra? Tá na roupa daquele pessoal, então. Virou É o isso, é o símbolo futuro, né? do uniforme. São as novas crianças da nova geração, entendeu? Foi. Eu acho que aquilo vai ficar no anime. Eu acho que no anime vai ser explorado mais pra frente, porque o mangá acaba com eles indo debater com esse povo aí, que está junto todos os líderes da humanidade, mais esses heróis aí que é a equipe que salvou o mundo, indo falar com esse povo lá que tomou Parades, que estavam discursando e afins lá em Parades, que eles estavam realmente pesados, realmente teve um golpe pesado lá, então eles estavam voltando pra lá pra negociar. E o Creio Armin que tava no confiante, anime- parecia. No anime vai ter depois daquilo. Não, e o Eren Pombo também, né? Que ele volta como pombo lá do. Ainda da- tem o Eren Pombo. Sim, o Eren que virou Ai, uma gente, pombinha. Não, ele não virou uma pombinha aqui, daqui dele é só um símbolo só, gente, pelo amor de Deus. Cara, eu não consegui ficar triste de tanto meme que teve com esse Eren Pássaro. Sim, Perdeu de tudo, cara. verdade. Perdeu, cara. Não. Perdeu tudo, virou pombo. E a moral da história do Shingeki no Kyojin é basicamente o ciclo de ódio que não acaba, né? Porque um povo ficou com raiva do outro, daí o outro foi lá e se vingou, daí o outro criou a raiva deles de novo, daí eles foram lá se vingar de novo. É vingança atrás de vingança. Pelo O Eren- jeito, o Eren- isso nunca o vai Eren acabar. O Eren acabou com o Na mundo, verdade, mas não não acabou acabou não. esse ódio. Não virou paz É. mundial, porque agora o povo vai ficar com raiva do povo de Parades ainda mais que agora eles são o maior povo, ok? Mas foi por culpa desse povo que o mundo acabou. Porque o Eren era Eldiano, no caso. Mas agora eles vão lutar na porrada mesmo, porque não tem mais titã. Agora é lutar na porrada. Mas agora Parades é o único lugar que tem armamento militar, porque o resto do mundo não tem, só O Parades. resto do mundo não tem nem gente. Quem dirá arma. Até mesmo depois de matarem o Eren, teve um pequeno momento lá que estavam brigando, os Marlenianos e os Eldianos de novo. Daí que o Armin falaram, eu que matei o Eren Yeager.
Gente, não foi ele. Falando sério agora, não foi ele. Foi a Mikasa mesmo que matou. Mas assim, a Mikasa não queria ficar com aquela fama. Creio eu que ela só pegou a cabeça e vazou, sabe? Daí, porque o Eren falou, olha, tem que ser um de vocês. Porque o Eren, daquela conversa que ele teve com o Armin, ele falou, tem que ser vocês os salvadores. Então foi pro Armin mesmo, sabe? O Armin teve que declarar que ele matou. Mas não foi ele literalmente que matou, porque foi a Mikasa que arrancou a cabeça e tudo mais. Mas, tipo, pro povo e tudo mais, vai ficar essa história de que o Armin matou. Porque a Mikasa não quis ficar com isso, sabe? Enquanto ele se declarava, que salvou a humanidade e afins, mostrou a Mikasa indo embora com a cabeça do Eren, sabe? Acho Tipo, que a Mikasa tava cagando pra isso. Ela não quer mais saber. De paz, de se Ela não quer mais resolver. saber de política, ela não quer saber de nada. Ela pegou o Eren dela e vazou. Ela não quer saber de nada disso. Sim. Naquele momento que o Eren saiu a cabeça dele quando a Gabi atirou, quer dizer que ele virou um bicho. Porque, tipo, tá, nos caminhos ele tava normal. Mas o corpo real dele não existia mais. Ele virou aquele bichão feio lá. Acabou o corpo dele. Não, só a cabeça mesmo. A única parte original dele era a cabeça. E a minha abertura favorita, independente se o povo gosta de assistir uns do Sasageo, a minha favorita ainda é a primeira, aquela Guren no Muya lá. Nossa, pra mim é a maior de sério? todas. Essa daí é muito boa. Sim. Velho. Pra mim, essa me ganhou. My War me ganhou demais, cara. Eu acho que todas as aberturas, menos a da terceira temporada, que é Blue Swan, alguma coisa assim. Ah, não gostei Red daquela, Swan. vai, Red Swan. É, Red. Eu gosto. Red Swan. Eu gosto também. Não, a eu minha gosto favorita é a primeira. A minha ending favorita é da terceira temporada, da história Reis correndo. Nossa, a minha ending favorita é a da segunda temporada. Tinha uma música macabra lá. Foi essa end aí que eu fiquei com medo, Guto. Porque teve o pós-crédito lá que me assustou muito. Eu tava assistindo de madrugada, caramba. Sim, começa a travar a tela, daí Pô. mostra eles brigando. Ah, É, nossa. Pareceu um negócio do... E eu tava de cara com a TV, cara. Eu tomei um susto. Aí mostra cenas da próxima temporada, arrepiei. Só a Mikasa pulando no Levi, cena perfeita. Eu não lembro disso aí, não. Tipo, pular o que no pós-crédito? O pós-crédito era a outra temporada, que é quando o Armin e o Raven vai morrer. Aí era um pós-crédito isso, na temporada passada. Ah, sim, que aparece os flashes, sim. É, porque era a primeira parte da terceira temporada. Isso, era dividido em duas. Nossa, aquilo lá foi muito pesado. Essa ending que o Brian falou agora, que é da segunda temporada, realmente me dava medo, porque até a música era meio tensa, sabe? Umas criancinhas cantando uma música bizarra. Aquela marcha com sangue, o Chitã mastigando. Era bizarro. Mas a voz era meio bizarra, parecia bizarro. um coro de criança. Era bizarro mesmo. Era muito estranho. Eu comentava na época mesmo que dava uma apreensão aquela voz, e aquele Titã mastigando e saindo aquele sangue pela boca deles, as pessoas correndo cercadas por eles, era um negócio assustador. Eu gostava. Era aquela end, a eterna, a maior, velho. Muito perfeita. Eu tinha medo daquela. Cheia de spoiler, mas era incrível mesmo. Pra mim, aquela end é igual ver aquela abertura do Super Cine da Globo, que quando vai começar um filme que toca ela. É, dá aquela tensão que tu nem entende por quê. É aquilo lá. Tem é a segunda parte da terceira. A terceira foi dividida em duas, foi, né? Foi. É porque a terceira, alguns episódios lá, acontecem umas ends diferentes. Tem duas que é diferente. Tem uma que acaba, que eu não sei se é o Shingeki no Kyojin, que tem um episódio Shingeki no Kyojin, que acaba, é no mesmo estilo da segunda, e vai mostrando imagens, sabe, daquele estilo lá. Sasageo, que até canta Sins ou não sei o que lá, que meio que recupera o Sasageo. Não, essa aí é a original, tô falando das outras duas diferentes. Aí tem essa que eu tô falando, que vai mostrando uns takes diferentes, e também tem outra, que eu não sei o nome da música, que fala assim, Sayonara, que não sei o que, é uma musiquinha muito bonitinha, que vai mostrando os melhores momentos dele, sabe, das temporadas. Aquela lá é legal também. Só teve um episódio com aquela end. Shingeki no Kyojin, uma obra-prima, do início ao fim, tanto anime, tanto mangá, independente se foi ruim pra alguns ou bom. Foi o anime que eu mais gostei na vida, eu acompanhei tudo. Eu vou ficar triste por ter acabado, sabe? Eren, o maior de todos. Eu gostava do Armin, mas eu sou o fanboy do Eren. Ele é o maior de todos, gente. E assistam o sucessor de Shingeki no Kyojin, que eu vou deixar a dica pra vocês, é Jujutsu Kaisen.
É isso, tchau. Obrigado a todos que me ouviram. Não tem nada a ver. Gente, essa foi a minha despedida. Se despeça que essa foi a minha sua despedida. Então, gente, esse foi o podcast. O anime fez jus, o final do anime fez jus à saga. Pelo menos pra mim, eu gostei do final, gostei do desenvolvimento dos personagens. Eu não tenho reclamações realmente sobre a história. Parabéns ao Isayama, pelo menos. Realmente, Isayama, parabéns, mas ao mesmo tempo eu tenho que pagar a nossa terapia agora também. Eu não aguento mais esse anime por causa que eu tava muito ligado emocionalmente, eu tava com ansiedade em questão de alguns capítulos, eu fiquei realmente me batendo cabeça durante alguns minutos, às vezes 1 hora, sabe? Eu ficava, tipo, depois de ler um capítulo pensando, e tipo, cara, isso foi muito envolvimento, foi tipo Game of Thrones, eu me senti do mesmo nível de envolvimento, sabe? E eu acho que saiu melhor, né, comparando as duas coisas no final, né? Tem algumas coisas que eu não gostei, tem alguns diálogos, né, que a gente já falou que foram muito exagerados, só que eu acho que, no geral, tipo, foi a melhor obra, assim, tipo, oriental em quesito de anime que eu já assisti, sabe? Eu fico muito grato pelo Isayama por ter feito tudo isso e eu vou sentir muita falta desses personagens porque eles são muito bem trabalhados, sério. Bom, eu tenho nada a dizer, né, em questão de reclamação. Óbvio que tem certos pontos assim que a gente precisa, né, em questão de crítica, mas fora isso, a história é excepcional do início ao fim, realmente. Me fez ficar refletindo muito, porque tem uma pegada com uma crítica ao mundo real também, em certos pontos, em relação a nazismo, judeu, essas coisas. Mas, cara, é sensacional, incrível, recomendo demais. Pra mim, por mais que, sei lá, que eu não tenha gostado de algumas coisas do final, não tenha sido nossa 100%, pra mim, qualquer coisa que o Isayama fizesse no final não ia apagar o que é a história de Shinji foi pra mim. Também foi, tipo, minha abertura para o mundo de anime, então, tipo, eu sou muito agradecida real por essa obra, eu sou simplesmente apaixonada e nada vai fazer esquecer. A Mikasa merecia a morte do que aquele final lá. Justiça por Mikasa.